Bom, se calhar dávamos início, Pedro. Pedro, se calhar começávamos, não? Estás sem som. Estava aqui a resolver uns problemas técnicos. Eu já dei o sinal ao Dr. Nuno Fortes, mas ele não viu. Sim, eu só queria confirmar consigo, Pedro, a questão do Pedro Girão, se há algum atraso ou algum imponderável. O que eu sugeria era nós começamos e ele, quando entrar, fazemos aqui uma pausa, apresenta-se o Pedro Girão e continuamos. Portanto, acho que lanço o mote, começo aqui e dou a palavra então ao Dr. Nuno Fortes para começar então este webinar. Ok. Muito bem, obrigado Pedro. Antes de mais, uma boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar A Importância do Marketing Digital na Atualidade. Temos connosco um extraordinário painel de oradores que irão partilhar conhecimentos e experiências muito relevantes em várias dimensões do marketing digital. Mas peço desculpa. Pois, o Pedro já entrou. Ok, peço imensa desculpa, eu estava há 20 minutos a tentar entrar na chamada e mesmo sendo profissional de marketing digital, olhem, há destas coisas. A tecnologia trocou umas voltas, peço desculpa. Muito bem, mesmo a tempo, Pedro, sem problemas. Tínhamos acabado de dar início aqui à ação. E, portanto, eu aproveito para dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade aos 5 oradores que nos acompanharão durante a tarde de hoje e que são a Nayara Beck, o Pedro Girão, acabado de entrar, a Raquel Rimoli, o Rui Figueiredo e o Vasco Marques, e dizer-vos que, obviamente, temos enormes expectativas sobre a vossa intervenção e temos todos muito a aprender convosco e com a vossa experiência. O webinar será moderado pelo meu colega, o professor Ricardo Ramos, que daqui a pouco fará uma breve apresentação de cada um de vós, no respectivo timing da apresentação. A mim cumpre-me, para além de dar as boas-vindas, lançar aqui um mote sobre este webinar. E, portanto, queria-vos dizer o seguinte: a área do marketing digital tem suscitado um interesse crescente, quer na comunidade académica, quer nos profissionais de marketing. Vocês são exemplo disso mesmo. E atento a esta tendência, pretende dar-lhe a maior visibilidade, precisamente porque tem disciplinas de marketing digital nos seus cursos de mestrado, de licenciatura e de CETESP, e por isso mesmo esta iniciativa tem tudo a ver com o aproveitar desta tendência e dar visibilidade à mesma. Para termos uma noção quantitativa da importância da área digital, deixo aqui alguns números divulgados muito recentemente pela We Are Social e pela Hootsuite, e que basicamente nos dão esta dimensão quantitativa. Numa população mundial de aproximadamente 7,85 bilhões de pessoas, 5,27 bilhões são utilizadores únicos de telemóveis, 4,72 bilhões são utilizadores da internet e 4,33 bilhões são utilizadores ativos de redes sociais. Para além disso, cerca de 79% dos utilizadores da internet reportaram a compra de produtos online no último mês e mais de 40% vendeu produtos online também no último mês. Portanto, são números avassaladores que evidenciam a importância do marketing digital e dos negócios digitais na atualidade e que servem precisamente de mote para a sessão de hoje. Desejo a todos os participantes e oradores um excelente webinar. Faço votos para que desfrutem ao máximo deste magnífico painel de oradores e passo de imediato a palavra ao meu colega, o professor Ricardo Ramos, que irá conduzir este webinar. Muito obrigado a todos. Então, muito boa tarde a todos. Pegando então nas palavras do meu colega Nuno Fortes, eu gostaria mais uma vez, portanto, de reforçar o vosso contributo nesta conferência e de importância da passagem do vosso conhecimento, sobretudo para os nossos alunos, na medida em que vocês apresentam um contexto diferente daquilo que é lecionado em aula, que é uma componente mais teórica, e vocês têm a possibilidade de apresentar mais um contexto prático sobre como é que o marketing funciona neste contexto, um contexto mais prático. A sequência dos oradores, e portanto, o primeiro orador será o Rui Figueiredo, e portanto o Rui Figueiredo, e fazendo aqui uma breve apresentação, tem cerca de 120 mil seguidores no Instagram, considera-se ousado e empreendedor, teve, curiosamente, uma escola de condução, em que inclusive é instrutor, e tem uma empresa de sementes Girassol.
Assume-se como alguém viciado em conquistar, preocupa-se com a sua imagem e tornou-se o Mr. Euro Portugal e trabalha como modelo fotográfico, fazendo desfiles e anúncios. Uma última apresentação, ficou mais conhecida a nível nacional, foi pela sua participação no Big Brother, a Revolução. Logo após a apresentação do Rui Figueiredo, teremos a Nayara Beck, é atual Marketing Management na empresa Mercadão. Portanto, é um entusiasta do marketing digital, tem trabalhado em diversos projetos de formação digital, com ênfase no marketing, e-commerce e marketplace, e na gestão de um projeto pessoal, o blog de viagens. Portanto, na Universidade do Minho, portanto, já tem aqui até algum contexto português, desenvolveu diversas pesquisas científicas na área de comunicação, marketing e transformação digital, e também desenvolveu um conjunto de formações de marketing digital que são realizadas em várias escolas de Portugal e online do Brasil. Logo após a apresentação da Nayara, teremos o Pedro Girão. O Pedro Girão, portanto, tem tido um sucesso muito interessante, sendo que já fundou 2 agências de marketing, uma em 2016, a 10 Digital, onde destaca o seu trabalho como responsável pela estratégia digital da Licobeirão, e em 2020 fundou a Triber Agency, que em pouco mais de um ano de existência, ou já quase 2, trabalha com grandes clientes como a Staples, a Allianz, Norauto, Carglass, Frutorra ou a Roca. E, portanto, o Pedro também é um apaixonado por marketing, como parece que seja algo em comum ao restante painel. Com formação em gestão, o Pedro foi CEO de ambas as agências e também é diretor regional da Associação Profissional de Marketing, Profissionais de Marketing regional em Coimbra. Acredita que a construção de marca se faz com a união do marketing e da estratégia, em que o digital é um meio omnipresente nesta construção. Logo após a apresentação do Pedro Girão, teremos a Raquel Rimoli, portanto é Head de Social Media na Natura, a 4ª maior empresa de beleza do mundo, é professora de Estratégias Digitais no Instituto de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretora de Inteligência Cooperativa nas Novas Tecnologias do Tech Women Summit, um evento brasileiro para mulheres de tecnologia. Foi também Head de Social Media no Rock in Rio, gerente de Creative Data na Artplan, onde atendeu diversas marcas de beauty, L'Oréal Professional, Galderma, Beauty Color, Neely, Corentin e Garnier. Também conduziu grandes projetos de real-time marketing, como o Campeonato do Mundo 2014, Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, Eleições do Brasil 2018 e o Rock in Rio 2019 e o Carnaval 2020. Por fim, teremos o Vasco Marques. Portanto, o Vasco Marques é licenciado e mestre em Business, tem um MBA pela Atlantic Business School, possui também outro MBA em especialização em Sistemas de Informação e Business, é um Microsoft Certified Trainer e certificado em Google Ads. Vasco Marques é consultor em organizações nacionais e multinacionais, formador docente em cursos de pós-graduação e em vários outros cursos de formação em marketing digital. Fundou a empresa W2B, onde desenvolve soluções de marketing digital, consultoria e formação certificada. Bom, após esta ligeira apresentação, no que concerne então às regras das apresentações, cada orador terá cerca de 15 minutos para as suas apresentações, o qual eu gostaria que cumprissem com esses 15 minutos, sendo que depois deixamos 5 minutos abertos para perguntas, algumas questões, dúvidas, por parte de quem nos está a acompanhar online. Então, se calhar, e para não sem mais demoras, passo então a palavra ao Rui para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Permitam-me, antes de mais, agradecer o convite, que prontamente aceitei. É para mim um regozijo imenso poder estar neste painel rico de palestrantes maravilhosos, com um currículo invejável. Estou aqui de coração porque tenho muita ligação a este GO. Foi um convite que me fez prontamente ficar feliz pelo convite e para poder partilhar um bocadinho do meu dia-a-dia e da minha vida. Boa tarde a todos, vamos lá então avançar. Confesso que não preparei nada em PowerPoint para vos apresentar, mas falo-vos exatamente de dados concretos, daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço diariamente. Eu sou um digital influencer, sou um influencer que trabalha neste momento com das redes sociais mais utilizadas e mais movimentadas no mundo, que é o Instagram, e é através daí que eu crio os meus laços
com os clientes e com os meus seguidores. Basicamente, neste momento, se calhar 80% da minha dedicação ao Instagram é para trabalho, é para divulgação de marcas, é para divulgação de trabalho relacionado com a parte digital. Também sabemos que o TikTok está em crescendo. Neste momento sei também, li recentemente, que o TikTok é a segunda marca mais valiosa do mundo, que cresceu mais rápido nos últimos 2 anos, a seguir à Tesla, o TikTok, e é algo que eu também estou lentamente a ingressar e a fazer desenvolver. Mais coisas da minha vida. Sou instrutor de condução, como o Ricardo disse muito bem, embora com uma pausa temporária, mas se calhar não sei quando é que vou voltar, mas quero voltar, é algo que eu gosto de lecionar. Dou formação também no âmbito rodoviário, tudo que é, se calhar 80% dos condutores TVDE, ou seja, os tais Uber e Bolt, foram formados por mim, pela minha equipa de formadores aqui em Lisboa, e isso fez com que eu percebesse que cada vez mais o digital e tem uma importância extrema. Aliás, hoje em dia toda a gente depende do telefone, depende do digital, depende das redes sociais, depende desta área que tanto nos absorve. Hoje em dia nos restaurantes já trabalhamos com o digital, já temos a emenda digital, os tais Uber, os tais Bolt, já dependemos também das redes sociais, já dependemos disto tudo. E isto faz parte do meu dia-a-dia. Sim, eu tenho 120 mil seguidores, seguidores esses que se identificam com o meu estilo de vida, com as minhas partilhas, com as minhas brincadeiras e com o meu trabalho. E pronto, realmente eu vivo um bocadinho desta era digital. Pronto, e é basicamente isto que eu posso falar em relação ao meu dia-a-dia. Muito bem. Eu deixei, estou a ouvir também. Está, Rui, está a ouvir, está Sim. Muito bem, Rui. Eu deixei então só aqui algumas questões. Sim. Portanto, no que concerne, portanto, referiu claramente que trabalha com o Instagram e que, pelo que percebi, está a tentar entrar agora no TikTok, e sobretudo porque o TikTok tem tido uma relevância ao longo deste último ano muito grande, não é? Diga uma coisa, porque é que no seu ponto de vista ainda existem influenciadores que não trabalham muito com o TikTok? Sim, eu acho que o TikTok pautou inicialmente por ser uma rede social de pessoas mais novas. Pelo menos toda a gente ficou com esta ideia, toda a gente que me circunda ficou com a ideia que o TikTok era para os mais novos. Hoje em dia já está tudo a mudar a mentalidade, já está tudo a perceber que com esta evolução drástica e positiva do TikTok e também não só que o TikTok traz seguidores às outras redes sociais como Instagram e Facebook, então toda a gente está a ingressar também no TikTok de modo a promover marcas de uma maneira mais divertida, promover conceitos de uma maneira mais simples, mais fácil, aproveitando as challenges que se praticam no TikTok. E isto faz com que, indiretamente, faça com que também se ganhem seguidores nas outras redes. E, portanto, é algo que está em crescendo, é algo que está a ser super aliciante para quem está nesta área. E claro, é o próximo passo, eu acho, dos digitais influencers, é ter uma conta TikTok e promover-se também a partir dali. Cada vez mais se vê marcas com muito peso no mercado nacional e internacional a autopromoverem-se através do TikTok também. E claro que isto está agregado a uma evolução de ambos os lados, não é? Quer de quem publicita, quer de quem quer a publicidade. Portanto, eu acho que sim, que o TikTok está em crescendo completamente. Então, mas no que digo, no que concerne aos conteúdos, acha que os conteúdos que partilha, por exemplo, no Instagram, que podem fazer sentido partilhar igualmente no TikTok, ou acha que pode haver uma diferenciação? Porque referiu claramente que o público-alvo, quer dizer, apesar de que a dada altura referiu também que hoje tem vindo em crescente, mas que numa fase inicial que era mais voltado para um público jovem. Faz sentido, por exemplo, para o Rui, face ao posicionamento que tem no mercado, ter presença no TikTok? Acho. Eu tenho presença no TikTok, embora muito pouco profissional, digamos assim.
comecei, porque lá está, começa a ver o mercado todo à volta do TikTok e nós vamos atrás. Naturalmente queremos trabalhar mais e melhor e queremos ter mais uma plataforma de promoção. Ainda não sou nenhum pró no TikTok, mas tenho uma familiar, neste caso a minha cunhada, que é uma TikToker Pro, e ela ganha muitos trabalhos, verdade, ganha muitos trabalhos através do TikTok. E pronto, isso faz com que eu comece a pensar que, bem, se calhar o TikTok é uma alavancagem também, não só para o que tenho, mas para criar uma alternativa. Porque realmente eu tenho percebido que quem está no TikTok a autopromover-se acaba por ganhar seguidores no Instagram, acaba por ganhar trabalhos no Instagram. Eu fui pai recentemente, desliguei-me um bocadinho das redes sociais e percebi que o meu filho já é influencer, já tem quase 15 mil seguidores, e eu percebi o poder que isto traz, não é? E a minha esposa e a minha cunhada fazem vídeos com ele no TikTok e ele ganhou seguidores porque identificaram no TikTok com o Instagram do meu filho, não é? E ele já tem 15 mil seguidores. E eu percebo, além de ter lido, percebo que o TikTok é uma coisa que faz-nos crescer nos outros lados, nas outras redes. E claro que sim, quero muito desenvolver e treinar esta técnica, esta prática para desenvolver. Deixa-me ouvir. Está-me a ouvir? Sim. Acho que a Raquel queria colocar uma questão. Senhor. Eu acho que, para além disso, né, Rui, hoje, por exemplo, quando a gente pensa no Instagram, a gente depende muito de investimento de mídia, né, porque o algoritmo ele reduziu muito o alcance. Verdade, e o TikTok ele tem uma coisa diferencial que ele valoriza o conteúdo, né? Então ele hoje tem uma taxa de engajamento muito maior. Aqui no Brasil, a gente é early adopter, né, de mídias sociais, né? O brasileiro ele é muito heavy user, né, de mídias sociais. E o que a gente vê é as marcas, né, já entenderam isso e já estão migrando cada vez mais o conteúdo para o TikTok por isso, né? O investimento de mídia é muito mais baixo, né? E você consegue, de forma orgânica, alcançar muito mais gente e rejuvenescer também. Aqui no Brasil ainda tem uma característica mais jovem, né? Rejuvenescer essa audiência. Eu ia te fazer uma pergunta em relação ao mercado de influência, né? Como é que você considera a maturidade de Portugal em relação ao mercado de influência? No passado, eu tinha uma coisa muito de usar o influenciador como mídia. Hoje já existe uma maturidade de que não, que precisa, de fato, ter uma relação ali de parceria para a construção de valores para a marca, para trazer endosso, enfim. Indiscutivelmente, sim. Cada vez mais o mercado em Portugal está a aprender também com a evolução das próprias redes e precisamente desta capacidade de engajamento. E eu acho que tem que haver uma parceria, tem que haver uma ligação, e não basta os números, cada vez mais. Não basta só os números que o Instagram ou o Facebook apresentam, basta também a identificação do cliente da marca, do produto, do público-alvo, desse influenciador, e dessa marca tem que estar em sintonia. Porque naturalmente que eu tenho inúmeros exemplos que podia mencionar, mas por exemplo, o meu público-alvo são 70% mulheres, 30% homens. É óbvio que uma marca de produtos masculinos possa ter mais interesse no influenciador do que em mim, no influenciador que tenha mais um público-alvo mais masculino do que feminino. Portanto, esta ligação, este estudo, cada vez mais as marcas são mais profissionais e estão a fazer com que os números por si só não bastem. Tem que haver uma ligação, tem que haver uma sinergia para poder fazer uma publicidade bem feita. Porque senão vê-se que é uma publicidade forçada e não traz resultados para as empresas, para as marcas que contratam. E eu acho que nós estamos a evoluir muito nesse sentido. Portanto, Rui, aproveitando então aqui a dica da Raquel, o que está a querer dizer é que hoje em dia as marcas cada vez andam a procurar mais, pelo menos em Portugal, não é? Aquela figura do influenciador, não é? Independentemente do segmento de mercado que queiram atingir, mas... Sim, cada vez mais, inclusive marcas requintadas, marcas com nome, com peso, em que se calhar há 5 anos atrás era impensável esse tipo de conceitos e marcas que são bastante bajuladas e já têm bastante aceitação por defeito, porque são marcas implementadas já no mercado há muitos anos. Certamente nós acharíamos que não, essas marcas não dependem de influenciadores para se promover ou para se divulgar, porque já estão no mercado. Não, cada vez mais as marcas estão atentas. Aliás, está aqui um palestrante
que faz o marketing da Licou Beirão, não é? E o Licou Beirão está no mercado há inúmeros anos e é uma marca de sucesso, e cada vez que tem mais sucesso, porque também teve que ingressar, e depois na oportunidade de o Pedro falar, certamente vai falar nisso. Eu apanhei essa do Licou Beirão porque é uma marca que tem muitos anos no mercado e que está cada vez mais atualizada e que está com uma publicidade e com um marketing incrível, também através de influenciadores que ajudam a cimentar cada vez mais a atualidade da marca. Só uma correção, já só por uma questão de transparência, que é, eu já não faço o marketing do Licor Beirão, eu fiz durante 5 anos, mas neste momento já não estou a fazer. Claro, é para não me virem ralhar a mim depois. Não, nada. Claro que sim, mas pronto, é no sentido de perceber que o Licor Beirão é uma marca atual, não é? No digital, nas redes sociais, diariamente tem publicações incríveis, independentemente se o Pedro fez ou não, neste momento faz, percebe? Isto para dizer que uma marca tão conceituada, tão respeitada no nosso país, isto a propósito da pergunta da Raquel, lá está, também depende dos influenciadores, também depende da era digital para continuar a crescer. Então, Rui, como é que vem a entrada de novos influenciadores? Assim, isso é bom, é mau, satura o mercado? Não, de certa forma dá alguma saturação de mercado, mas acaba por selecionar e por dividir os melhores, aqueles que já têm peso, que já têm marcas associadas constantes, que têm marcas fidelizadas, e isto para mim é o segredo. Isto porquê? Porque cada vez mais, a propósito também da tal ligação e do público-alvo atingido pelo TikTok, cada vez mais as marcas querem um influenciador que crie ligação com os seguidores dele. Portanto, que não faça uma publicidade que se sinta, olha, este recebeu para fazer esta publicidade, em que não há ligação, em que não há uma espécie de respeito pelo conceito. Há influenciadores, e com esta geração de novos influenciadores a surgirem, assim, a crescerem de uma forma incrível, perde-se um bocadinho isto. As pessoas querem fazer trabalhos, mas não querem ligação, e o cliente sente isto. A ligação tem que existir uma identificação com o conceito, tem que existir inúmeras coisas que quem está a assistir tem que comprar por esta ligação, e não tem que perceber que este é influenciador, pagam-lhe para fazer isto, então perde interesse. Muito bem. Eu não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, mesmo porque eu não referi, mas para além dos participantes online, eu também tenho aqui alguns em sala de aula. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Dos participantes que estão a assistir online, não sei se querem acrescentar algo. Eu posso, enquanto ninguém fala, posso colocar uma também. Força, Pedro. Eu, por acaso, acompanho bastante o mercado brasileiro e acho que é uma coisa que já se começam a ver algumas pessoas a evoluir neste sentido, mas é giro perceber o mercado dos influenciadores já cada vez menos como um meio e mais como um parceiro, não é? Mas no Brasil e nos Estados Unidos principalmente já se começa a ver os próprios influenciadores a mudarem o seu próprio modelo de negócio e a lançarem marcas próprias e a fazerem uso da sua presença digital para deixarem de ser um meio e para reforçarem essa coerência e essa fidelização que os vossos seguidores têm para criarem marcas. Há uma agência no Brasil que é a Adventures, está a apostar muito nesse modelo de negócio. E era essa a minha questão para o Rui. Eu não confesso que não sei se já há alguma. Claro que há os negócios que estão a ser promovidos, mas não sei se há alguma reflexão sobre isso, sobre planear lançar alguma marca própria em algum nicho que faça muito sentido para esses seguidores, em vez de estar só a trabalhar a promover marcas de empresas terceiras. Aliás, a pergunta é extremamente pertinente e é a realidade, e é isto que eu já faço. Eu sou o dono da marca do Cereal, uma marca de sementes de girassol que está no mercado já há 7 anos e que nunca esteve no mercado digital, digamos assim. Portanto, há 1 ano e meio para cá, no pós-Big Brother, aproveitei o facto de eu trabalhar para os outros e as exigências das empresas que me contratam para aprender e ser exigente comigo e com a minha marca e com a minha empresa, e eu sou influenciador da minha marca também. Isto faz com que o meu seguidor, que eu passe credibilidade para quem me segue, para quem me acompanha, não é? Porque se eu promovo os outros, porque é que não promovo aquilo que é meu, baseado nas mesmas regras, nas mesmas exigências das marcas que me contratam? E essa pergunta é excelente, e eu faço isto com as minhas marcas. Eu tenho marcas minhas como a do Cereal, que eu promovo diariamente, tal e qual como promovo marcas que têm contratos de publicidade e parceria. Eu acredito que essa promoção de marca própria
dos influenciadores é um passo natural e vai muito também do influenciador quando ele tem uma visão mais estratégica, né? Porque o influenciador, ele está todos os dias conversando com a sua audiência, né? Fornecendo informações de uma forma gratuita. E depois, para vender um produto próprio, é um passo muito natural, porque a audiência já está ali. A audiência já está consumindo informação e depois, para ela pagar por um produto de alguém que ela confia e já tem uma grande empatia, é muito mais fácil, né? Uma questão ligada aos influenciadores da área do turismo, eu lembro quando começou a pandemia, né, muitos dos meus amigos e colegas de blogs da área do turismo ficaram sem a sua fonte de rendimento, porque os programas de afiliados não estavam rendendo, quem trabalhava com tours ou venda de experiências também não estava entrando rendimento por essas formas, e muitos ficaram assim, tipo, zerados, né? Deixou de entrar dinheiro. E eu comentava com eles e dizia assim, mas por que vocês não fazem uma linha de máscara personalizada? Está todo mundo desesperado comprando máscaras nesse momento. É lei da oferta e da procura, né? E eu, no caso, se eu tivesse ficado mal, eu acho que teria sido a primeira coisa que eu pensaria em criar nas épocas mais críticas da pandemia, né? Porque tu já tem ali uma audiência, né? Então, tem audiência, tem uma grande procura de um produto e a questão de empreender. Claro, tem potenciais clientes que já acompanham, é mais fácil divulgar-se outro tipo de coisas, naturalmente, adaptar-se aos mercados. Claro que sim. Porque o influenciador, ele é um empreendedor da sua imagem, né? Depois é só colocar o seu negócio, né? Aliar o seu produto. Isso é legal. Bem. Perdão. Tem um modelo que a gente está vendo crescer aqui no Brasil, que até foi o exemplo que o Pedro trouxe da Adventure, né? Então, tem o influenciador que ele, por si só, tem um perfil empreendedor e ele entende que ele pode, né, criar a marca própria, mas também tem as agências como a Adventure, que ele falou, e a Play9, que é uma outra agência também, que inclusive é do Felipe Neto, junto com o antigo diretor da TV Globo, então eles com bastante know-how de mercado, né? Se juntaram, que eles identificam essas pessoas, né? esses influenciadores com extremo potencial e fazem todo esse processo, né, de empreendedorismo, digamos, né? Então, hoje, por exemplo, a Adventure, que ele trouxe como referência, ela tem um modelo de negócio que é muito interessante. Eles não têm... Aqui no Brasil, a gente chama de BV, né, que é um valor, um percentual que você ganha por veiculação da imagem daquela pessoa. Eles se tornam sócios no teu modelo de negócio, né? Então, eles fazem toda a alavancagem, né, desse profissional, desse influencer, e aí eles têm né, enfim, conseguem captar, enfim, recursos a partir dali e alavancar também, né, esse influenciador. Então, é um outro modelo também que vem crescendo, né? Muito bem, muito obrigado. Terminamos então aqui só a apresentação do Rui e agradecemos a sua participação nas respostas às questões colocadas. Passo então, se calhar, se a Nayara não se importar, então passo a palavra à Nayara para fazer aqui então uma breve apresentação sobre o tópico que ia traz cá. Ok. Boa tarde a todos que estão aqui conectados conosco. Tenho aqui duas questões para responder, uma mais ligada ao comportamento do consumidor e outra mais ligada à evolução dos acadêmicos, né? Esse processo de transição da academia para o mercado de trabalho. O que eu posso dizer para vocês é que eu trabalho com marketing digital desde antes de eu ingressar na universidade. Eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro computador com acesso à internet, na época da internet de escada. Não sei quem aqui lembra, quem já passou por isso, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar um blog. E a partir dali, eu comecei a me conectar com pessoas do mundo todo e produzir conteúdo, né? Então, naquela época, eu já trabalhava com marketing de conteúdo e fui evoluindo os formatos mediante o surgimento de novas plataformas, até que eu ingressei na universidade de publicidade e depois comecei a trabalhar numa agência de publicidade no Brasil.
Quando eu vim morar em Portugal, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital que tinha o seu modelo de negócio muito concentrado em marketing de conteúdo e em social media. Então, ali, eu já comecei a presenciar um movimento diferente dos consumidores que se alimentavam das informações online, tanto dos blogs, como também das redes sociais. Na altura, né, há 10 anos atrás, o Facebook era muito, muito forte e funcionava como uma excelente plataforma de aquisição de tráfego orgânico. Então, eu passei por essa mudança do algoritmo, senti muito isso, e esses movimentos fizeram também com que a gente desenvolvesse novas estratégias e estratégias mais agressivas que implicavam em mídias pagas para a gente conseguir estar cada vez mais próximo dos consumidores. De lá para cá, a forma de consumir informação, a forma de comprar online, a forma de comprar em lojas físicas também mudou bastante nessa forma de consumo, mas uma coisa que eu posso dividir com vocês é que eu nunca presenciei uma mudança tão expressiva como nesses últimos anos por conta do Covid, né? Eu trabalho no Mercadão, comecei a trabalhar alguns meses antes do primeiro lockdown aqui em Portugal. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é uma empresa completamente diferente antes da pandemia e agora. E os nossos consumidores apresentaram um comportamento completamente diferente. O nosso público-alvo são mulheres, numa faixa etária de 40 a 50 anos, que tem muito aquele hábito de fazer a sua compra de supermercado recorrente. Então, nós trabalhamos com um público um pouquinho mais conservador. Embora tenha esse hábito de fazer a compra de supermercado online, né, supera aquelas barreiras do tipo, quero ir ao supermercado, quero escolher as minhas frutas, quero escolher os meus legumes, nós temos esse consumidor que já se abriu para as compras online do retalho alimentar, que é a última barreira do e-commerce, né? Que as pessoas, elas se sentem mais confiáveis em comprar um produto como da área da tecnologia, da área de moda, da área de alimentação, quando eu digo assim, mais na mercearia, mas quando a gente vai para a área dos frescos, do supermercado mesmo, as pessoas têm alguma resistência, porque tem muito esse hábito de ir ao supermercado, à fruteira, ao talho e por aí vai. Só que, quando nós presenciamos o primeiro lockdown em Portugal, todo mundo tinha muito medo de sair de casa para ir no supermercado, porque os supermercados eram dos poucos lugares que estavam abertos. E o que acontecia? Uma aglomeração de pessoas muito grandes. Então, o retalho alimentar online, ele acabou sendo uma salvação, digamos assim, né? E nós presenciamos ali muitas pessoas quebrando aquele mito da compra online, o que para o nosso negócio foi algo muito positivo. Só que nesse período a gente também presenciou clientes muito sensíveis, muito preocupados, e foi uma mudança bem expressiva mesmo. Na nossa empresa a gente teve que se reestruturar rapidamente. Então essa é uma das vantagens quando a gente trabalha numa empresa pequena, né? Nós somos pequenos, porém somos rápidos, essa é a nossa maior vantagem. E nós tivemos que reestruturar todo o nosso negócio. E nesse período do primeiro e do segundo lockdown, por exemplo, muitas empresas grandes apostaram bastante no stream, em fornecer conteúdo de lives, palestras, procurou formas de se conectar com o seu público, né? De trazer algum conforto para as pessoas que estavam confinadas dentro de casa. Não foi o nosso caso, porque nós tínhamos poucos recursos internos para trabalhar, então, basicamente, toda a nossa empresa, toda a estrutura de escritório foi alocado para trabalhar no apoio ao cliente. E graças a essa experiência, eu pude conhecer de uma forma mais próxima todos os nossos clientes e entender quais eram os seus medos, as suas preocupações, as suas insatisfações também, né? Então, assim, pude presenciar que os clientes passaram a ter uma voz muito mais ativa, né? Nós presenciamos clientes recorrentes indignados porque não encontravam horários, né? A gente teve um pico de procura tão alto que a gente não tinha horários disponíveis. Nós e os nossos concorrentes também presenciaram a mesma situação, né? E nós tivemos ali que lidar com esses clientes que eram recorrentes e que naquele momento difícil nós não tínhamos condições de atendê-lo na sua
perfeição, né? Em compensação, também tivemos que acolher muitos novos clientes, né? E explicar para esses novos clientes como é que funcionava o nosso negócio. Então, o mais desafiador não sei se é o mais desafiador, porque teve tantas coisas assim que foram surgindo no dia de trabalho, mas uma das coisas mais desafiadoras foi manter esse cliente que chegou até nós, dado a uma necessidade, né? E que depois, quando iniciou o desconfinamento, nós tínhamos essa necessidade de manter esse cliente conosco, né? Então, assim, foram comportamentos completamente diferentes, né? À medida que o desconfinamento ia acontecendo, nós sentíamos um impacto nas vendas, né? Então, a gente teve uma procura bastante elevada e depois a gente começou a ter uma queda. Não foi elevada, mas a gente sentiu essa queda. E depois a gente tinha que buscar por respostas, né? Tentar entender esse cliente. Por que ele está deixando de comprar online, né? Porque o que a gente quer é que o cliente compre conosco, mas também continue usufruindo da sua experiência na loja física, né? Nós queremos que esse cliente seja omnichannel, né? E entender esses clientes, assim, foi um grande desafio, né? À medida que as coisas vão acontecendo, né? Vão surgindo fenômenos que às vezes a gente não consegue controlar, mas que a gente tem que ser rápido, né? E eu lido com clientes que são extremamente conservadores, né? E também a gente busca atrair novos clientes também. A gente quer clientes de uma faixa etária mais jovem, porque essas pessoas são muito mais user-friendly, né? Já tem o costume de estar conectado nas redes sociais, de consumir informação online. Então, comprar online acaba sendo também um passo natural, né? Faz parte da rotina daquele cliente. Mas quando nós falamos dessa mudança, né? Essa mudança de paradigma mesmo de consumo de retalho alimentar online, né? A pandemia veio contribuir para essa evolução, principalmente aqui em Portugal, que a gente nota que o comportamento é bem diferente do Brasil, né? O Brasil está muito, muito, muito mais avançado no segmento do e-commerce, de marketplace, e aqui isso veio colaborar. E uma coisa que eu posso partilhar assim, com todos os estudantes é o que vocês puderem experimentar enquanto estiverem na universidade, o que vocês puderem desenvolver ligado ao marketing digital, quer seja uma plataforma de venda, quer seja um blog, um Instagram para ir partilhando conteúdo, é para vocês experimentarem, aproveitar esse momento da universidade para fazerem muitos testes mesmo. Porque no Mercadão, por exemplo, que eu posso falar, todo mês de setembro a gente recebe um conjunto de estagiários, né? São estudantes que vêm fazer o seu estágio curricular conosco, e os perfis são muito diferentes, né? Muito diferentes, e a gente fica sempre muito atento àqueles estudantes que são proativos, são desenrascados, são rápidos, e que tenham um domínio das redes sociais, principalmente das redes sociais. Por quê? A produção de conteúdo orgânico, ela é muito... Como é que eu posso escolher uma palavra assim? É um trabalho, às vezes, solitário, né? Quando a gente produz conteúdo para as redes sociais. Porque a gente está ali todos os dias, puxando pela cabeça, se apropriando dos trends, buscando fornecer um conteúdo que agregue valor na vida dos seguidores. Só que o raio do algoritmo não colabora conosco. Então, volta e meia, a gente tem que patrocinar esses conteúdos para que a gente consiga chegar numa audiência cada vez maior. E o que a gente nota é que, às vezes, os estudantes chegam para fazer estágios conosco e não aproveitaram esse período da universidade para fazer testes, porque esse é o período que a gente pode experimentar à vontade sem medo de errar. Quer dizer, inclusive, até no dia a dia do trabalho, a gente tem que ter essa coragem de experimentar sem ter o medo de errar, né? Porque errar faz parte da brincadeira, né? Lá no Mercadão a gente costuma dizer, não tem certo nem errado. Se deu errado, é aprendizado. Se deu certo, repete a estratégia.
E é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, de encorajar vocês a experimentarem, a fazerem o marketing digital do jeito de vocês, porque eliminem do vocabulário de vocês frases do gênero isso não vai dar certo. Porque, às vezes, pode dar certo para minha empresa, mas pode não dar certo para a empresa do concorrente, ou para uma empresa que atua em outro segmento, né? E só tem um jeito de descobrir, que é arriscando, testando, e depois mensurando se deu certo ou não. Muito bem. Nara, eu tenho aqui duas questões, mas uma delas aqui colocada pelo Nuno Bate-Papo, portanto, e que vou dar aqui a palavra, que até que ponto existe ou não uma colisão entre o marketing do Mercadão e das lojas representadas, ou seja, do Pingo Doce, Decathlon e por aí adiante, algumas das quais já tinham ou têm presença online própria. Será que existe alguma colisão entre estas? Não existe. Porque o Mercadão, ele é um marketplace. Ele é um marketplace de entregas rápidas. Só que nós temos o nosso modelo de marketplace um pouquinho diferente dos outros marketplaces que tem aqui em Portugal, né? No caso, nós temos a plataforma, onde nós conectamos clientes e as lojas parceiras, e nós também temos o nosso shopper, que faz o processo de logística, né? Então, por exemplo, assim, eu posso ir na Vorter, faço uma compra no marketplace e quem vai me entregar a encomenda vai ser o vendedor, né? O seller. A Vorten só forneceu a plataforma para conectar eu ao seller. Já no Mercadão é diferente, porque a gente tem um serviço completo e personalizado. Nós temos a plataforma que conecta o cliente a nós e depois nós ao shopper. E depois o shopper ao cliente. Então, é um serviço completo. E embora tenha muita confusão, das vezes, o Pingo Doce online e tudo mais, porque nós somos uma grande força de venda online do próprio Pingo Doce, né? À medida que eles não têm o seu e-commerce. Mas uma coisa que todas as lojas, né? As lojas físicas e também os e-commerces de Portugal deveriam olhar para todos os marketplaces como uma ótima oportunidade de vendas, porque o marketplace tem uma audiência e tem uma força para chegar numa audiência cada vez maior que, às vezes, o próprio e-commerce ou a loja de pequena dimensão não possui, né? Então, tem que olhar para o marketplace como uma plataforma de vendas e tem que olhar para o marketplace com uma estratégia de marketplace. Porque, por exemplo, tem que pensar, cada plataforma tem uma proposta de valor e tem uma audiência. Só que Portugal é um país muito pequenininho. Então, é difícil a gente buscar pela audiência. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma campanha de mídias pagas no Facebook e no Instagram, né? A gente seleciona, às vezes, uma cidade. E quando vê, a plataforma está buscando audiência nas cidades vizinhas, porque não tem onde buscar mais audiência para aquela estratégia, né? E o que a gente nota, às vezes, é que os sellers não têm uma estratégia de venda para os seus diferentes canais. Então, coloca o mesmo preço em todos os canais, né? Quanto, na verdade, deveria pensar qual é o posicionamento que vai ter em cada marketplace, né? Então, por exemplo, a Apple nunca faz promoção no seu e-commerce, mas faz promoção em outros marketplaces, né? Então, é um posicionamento diferente. Outra coisa que a gente presencia muito aqui em Portugal, né? Os estabelecimentos que vendem através da Glovo ou da Uber Eats ou da Bolt. O preço é completamente diferente se você compra via aplicativo ou se você vai na loja, no estabelecimento, levantar a mercadoria ou a sua refeição. É completamente diferente. É uma estratégia que de precificação que eles adotaram para compensar a margem da comissão da própria plataforma, né? Só que o que o seller tem que entender é que essa percentagem de comissão que ele paga serve para que o marketplace invista em trazer novos clientes, em trazer e manter os clientes, né? Porque
é necessário ter recorrência de compra. Mas no nosso caso, com o Pingo Doce, também com outras lojas parceiras, a gente une forças e busca desenvolver cada vez mais estratégias em conjunto para conversar com essa audiência. Porque quando, por exemplo, quando uma loja se integra no Mercadão, essa loja está querendo conversar e vender para a nossa audiência que já é qualificada, porque uma audiência de retalho alimentar é completamente diferente de uma audiência do retalho. Por quê? Comprar comida, né? Comprar supermercado, as pessoas precisam fazer isso com uma grande frequência, toda semana, de 15 em 15 dias. Agora, comprar um eletrodoméstico, comprar um livro, comprar uma roupa, não é algo que a gente tem por hábito fazer todos os dias, né? Então, as empresas, os sellers, quando eles querem se conectar ao Mercadão, eles têm que ponderar isso, que eles vão conversar com uma audiência recorrente, que é um dos nossos diferenciais quando nós falamos de clientes. Muito bem, Nayara, muito bem. Gostei particularmente dessa visão que a Nayara apresenta. A propósito, e por acaso fiquei contente pelo facto de ter destacado que é precisamente aqui na escola que os alunos devem experimentar. Os alunos de marketing da ESTGO têm um projeto em que vão publicando algum conteúdo na rede social e, se porventura quiserem seguir, é designado como ESTGO Sustentável, em que eles têm a possibilidade de trabalhar o marketing de conteúdo e o copywriting. E é aqui, precisamente, este o momento de errar e de experimentar para que depois, quando cheguem ao mercado de trabalho, vão com uma experiência diferente. Portanto, nós aqui na escola fazemos um esforço de maneira a enquadrar os alunos ao contexto do mercado de trabalho e claro, estamos sempre dependentes depois da vontade que o aluno tenha em querer aprender ou não, mas pelo que eu tenho visto, os alunos têm tido um comportamento exemplar. Pronto, face ao tempo que entretanto passou, eu se calhar avançava para a terceira apresentação e daria então a palavra ao Pedro Girão, ao qual mais uma vez agradeço a sua participação. Pedro. Muito obrigado. Boa tarde. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, que é para não estarem a olhar para mim durante estes 15 minutos e vou partilhar uma apresentaçãozinha rápida que fiz. O desafio que me lançaram foi falar um bocadinho sobre marketing de conteúdo, estratégias a utilizar. Já me apresentaram e muito bem, de uma forma muito pormenorizada, portanto eu não vou perder este tempo a falar de mim. Já explicaram um bocadinho o meu percurso no início. Vou aproveitar só para pedir desculpa mais uma vez por ter entrado mais tarde e é engraçado como alguém que trabalha desde 2013 nesta área e como já tem um blog desde os tempos do secundário, mesmo assim consegue perder 20 minutos a tentar entrar numa chamada do Teams. Portanto, é a prova de que esta área digital é sempre um desafio e há sempre a boa dica de desligar e voltar a ligar o computador, que foi o que me salvou e que me permitiu estar aqui. Portanto, desculpem mais uma vez por isso. Partindo da pergunta que me lançaram e que acho que dá origem a esta apresentação, que é que tipo de estratégias de marketing de conteúdos é que nós devemos utilizar, eu vou responder com a pergunta que nós em Portugal, e às vezes brinco um bocadinho com as pessoas que são profissionais de marketing, costumamos usar, que é respondemos quando depende a quase todas as perguntas que nos fazem, mas é que de facto depende. E partindo aqui um bocadinho a minha visão, eu acho que há anos que já se fala de marketing digital e ainda há muitas pessoas que pensam que o que nós fazemos é simplesmente criar conteúdos. E, portanto, quando focamos a pergunta na estratégia de conteúdos, os conteúdos podem ser de muitos tipos diferentes, desde posts de redes sociais, tweets, blog posts, sites, conteúdos para SEO ou para SEM ou SEA, newsletters, podcasts, podem ter uma imensidão de formas diferentes, mas eu acho que aquilo que vos posso trazer aqui hoje, da experiência que fui acumulando ao longo do tempo, é que eu acho que esse é o ângulo errado para olharmos para esta questão. E é o ângulo errado porquê? Porque se nós olharmos para a pergunta inicial, que tipo de estratégias de marketing de conteúdo devemos utilizar, há uma palavra que eu acho que é chave, que é a palavra estratégia. E para percebermos o que é que eu quero dizer com estratégia,
Eu, se tivéssemos mais tempo, eu abriria isto aqui a discussão, mas a grande diferença entre estratégia e tática é muito o horizonte temporal que nós temos para olhar para cada um destes termos. Ou seja, a estratégia é uma coisa muito mais de longo prazo, que nos obriga a planear de uma forma que como é que nós queremos que a nossa marca, o nosso negócio, independentemente daquilo em que estejamos a trabalhar, como é que queremos que esteja daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, e a tática acabam por ser muitas formas mais rápidas que, se forem bem feitas, estão alinhadas com uma estratégia. É a estratégia que permite manter a coerência da marca e é da estratégia que eu acho que nós temos sempre de partir para conseguir criar a nossa estratégia de conteúdos depois. É engraçado que eu acredito tanto nisto que eu abri uma empresa porque despedi-me da minha empresa anterior e abri uma nova porque comecei a receber muitos pedidos deste género. Quero um site para a minha empresa, quero saber quantos posts me fazem por mês e se incluem Facebook e Instagram. Criei uma loja online e preciso vender, mas não tenho orçamento para publicidade. Aquilo que nós começámos a sentir é que isto aqui na cabeça das pessoas que não trabalham nesta área faz todo o sentido, mas para nós é começar a construir uma casa para o telhado. Que é chegar e dizer, olha, eu quero as telhas de uma cor XPTO, mas nem sequer pensámos que tipo de casa é que queremos, quais é que são as bases, como é que vão ser os alicerces, onde é que nós queremos chegar, e portanto a estratégia o que nos permite é construir estas casas pela base. E eu acho que é essencial nós darmos esse passo atrás, porque aqui sendo, e pegando mesmo no tema inicial da conferência, eu acho que falando de marketing digital hoje em dia, eu acho que o primeiro passo para nós criarmos uma estratégia digital ou de conteúdos é reconhecermos o digital muito mais como um meio e não como uma disciplina absolutamente separada daquilo que é o marketing. E atenção que eu estou a dizer isto aqui e estou muito especializado na área digital desde que comecei a trabalhar, portanto acredito mesmo que é assim que nós conseguimos acrescentar valor. O nosso desafio, portanto, quanto a mim, não devia ser gerir redes sociais ou criar só conteúdos, mas devíamos partir sempre de entender o negócio, de entender a estratégia do cliente ou da marca que nós estamos a querer criar e depois pensar, e sim, os meios e a mensagem certos para tornar a mensagem mais eficaz. E, portanto, quando nós falamos de uma estratégia de conteúdos, caminhamos automaticamente para digital, mas a estratégia de conteúdos, em última instância, pode não ser digital, não é? Já havia folhetos muito antes de haver a internet e isso era uma estratégia de conteúdos para alimentar aquilo que era um público-alvo muito específico de algumas marcas. Portanto, dando esse passo atrás, para depois chegarmos àquilo que é o principal tema da minha intervenção, eu acho que é preciso pensarmos um bocadinho sobre o que é o marketing e não entrando aqui em grandes definições. Eu gosto sempre de dizer umas asneiras quando entro numa faculdade ou numa universidade, porque é interessante e causa algum impacto na comunicação. O que está dentro destas latas, eu não sei se toda a gente consegue ler, mas é em francês merde d'artiste, em inglês artist shit, ou em italiano, não sei falar italiano, mas algo do género de merda da artista. E, portanto, dentro da lata está aquilo que o próprio nome indica. E se eu perguntar às pessoas quanto é que dariam para comprar uma lata destas, muito provavelmente quase toda a gente diria que não dava rigorosamente nada. Mas uma destas latas foi vendida por 275 mil euros. E, portanto, isto é arte, obviamente, mas é marketing também. Há uma parte do marketing que é isto, que é nós conseguimos pensar como é que nós partimos de um produto que nos custou pouco a fazer. Eu não sei se custou muito ou pouco ao artista a fazer este bonito serviço, mas claramente não custou 275 mil euros. Mas a verdade é que conseguimos tornar o produto tão apelativo e tão único que alguém esteve disposto a pagar o valor que o consumidor final lhe dá e não apenas o valor que é o custo de produção. E se pensarmos um bocadinho mais sobre isto, não é o tema desta palestra, se calhar é um problema muito grande que nós temos em Portugal, porque não há muitas marcas que nós tenhamos conseguido exportar com sucesso, e se calhar este aqui seria o caminho, a criação de marcas poderia ser um caminho para nós valorizarmos todas as pessoas que trabalhavam nessas marcas, não é? Porque se queremos marcas fortes, o consumidor tem de dar valor a essas marcas, porque senão não paga esse preço. E se os empresários tiverem a mentalidade que, quanto a mim é certa, poderão pagar mais a todas as pessoas, desde a pessoa que está na recepção, à pessoa que está na linha de produção da fábrica, à pessoa que é diretora de marketing, ao próprio CEO. Portanto, é uma forma de nós valorizarmos toda a cadeia produtiva e por isso é que eu acho que o marketing é tão importante e que a criação de marcas é tão importante. Agora, marketing não é só isto. E há um conceito que eu acho que é muito importante em qualquer estratégia de conteúdos, que é partirmos disto, ou termos isto em conta. É este conceito. Mais uma vez, não percebem nada do que aqui está,
mas eu explico-vos o que é que eu quero dizer com isto. É o conceito de posicionamento. Quando eu trabalho uma marca, eu quero colocar uma imagem, uma fotografia da marca na cabeça das pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para a marca e pensem, em 3 segundos consigam associar uma palavra-chave. Se pensarem na Coca-Cola, é a partilha, a felicidade. Se pensarem na Superboc, por exemplo, é a amizade. E todas as comunicações da marca devem ajudar a contribuir isto que é, a definir esta imagem mental que nós metemos na cabeça dos consumidores. Porquê é que aqui está então uma imagem completamente desfocada? Porque eu, quando trabalho uma estratégia de conteúdos, eu preciso sempre de partir do posicionamento, porque eu penso assim, o que eu quero é meter uma fotografia mental na cabeça de todas as pessoas que contactam connosco, e cada vez que eu faço um post, que alguém atende o telefone da minha empresa, ou que alguém manda um e-mail, tudo isso é um pixel nesta fotografia que nós estamos a meter na cabeça das pessoas. Portanto, se nós partirmos para a estratégia de conteúdos sem percebermos bem qual é que é o posicionamento da marca, aquilo que vai acontecer é que nós vamos estar a comunicar uma coisa no TikTok, se calhar uma diferente no Facebook, outra diferente no LinkedIn, e a atender as pessoas one-to-one nas nossas lojas de uma maneira diferente também. Isso vai ser só uma confusão e a nossa marca vai perder significado e nós não conseguimos construí-la. Portanto, o primeiro passo para a estratégia de conteúdos, eu acho que para a estratégia de marca de qualquer empresa é isso, é definirmos muito bem quem é que nós somos, o que é que queremos ser, para onde é que queremos ir, qual é que é o nosso propósito, qual é que é o nosso posicionamento, e depois ter a certeza que qualquer conteúdo, qualquer contacto, cada vez que reagimos ou que não reagimos, cada vez que nós não respondemos a um consumidor, nós estamos na mesma a contribuir aqui com um pixel. Pode ser bom ou pode ser mau em termos daquilo que é o posicionamento da marca, mas o nosso principal objetivo é focar muito bem esta imagem da marca na mente do consumidor. Agora, depois entra aquilo que me estão a perguntar, que é, ok, então como é que nós sabemos qual é que é a estratégia certa para a nossa marca? Acho que já aprendemos isso com as 2 intervenções anteriores, que é, há uma primeira parte que é de planeamento, obviamente, esta parte estratégica, esta parte de partir, de perceber bem quem é que nós somos e o que é que queremos ser para cada público-alvo, porque às vezes pode haver posicionamentos diferentes para segmentos diferentes. E depois, principalmente o digital, acho que nos veio ensinar muito isto, que é testando. Eu já assisti a discussões enormes sobre se o botão devia estar mais à direita, mais à esquerda, a vermelho ou a verde, e eu quando entro na discussão é sempre para dizer, olha, vamos fazer um teste, metemos isto a correr para o público-alvo e logo vemos. O que nos interessa não é o que é que nós pensamos, a nossa marca tem de definir aquilo que é, tem de ter obviamente algumas guidelines, mas depois é o consumidor que tem de nos dizer qual é que é o caminho certo. E portanto, a partir do momento em que testamos, que vamos analisando, vamos otimizando tudo aquilo que é a nossa comunicação em função dos resultados que nos vão sendo dados pelo consumidor. Há algumas formas de fazer isso, só para terem alguma noção, é quando nós criamos uma campanha de Facebook, quando criamos um site, quando criamos uma loja online, há imensos softwares que já nos permitem fazer esta questão que chamamos de A/B testing, ou seja, ter 2, 3 mil versões diferentes do mesmo anúncio, com mais campos na landing page, menos campos na landing page, com um botão a verde, a vermelho, a laranja, etc., e automaticamente, com a grande quantidade de pessoas que vão entrando no site, no anúncio, etc., e em função do objetivo que nós definimos, vamos ficar a saber qual é que é o tipo de comunicação vencedora para aquele objetivo que nós temos. Uma coisa que acontece muitas das vezes é que para a mesma campanha, com a mesma mensagem e para públicos-alvo diferentes, aquilo que é vencedor é diferente. Portanto, por mais que nós estejamos sempre a discutir isto aqui, acho que esta parte do teste é que nos vai indicar qual é que é a melhor forma de nós conseguirmos criar conteúdos. Há outras formas de fazer isso aí, há softwares para analisar aquilo que é a presença das pessoas no site, se o conteúdo estiver no nosso site, onde é que clicam, qual é que é o seu percurso no site. E isto aqui aplica-se também à criação de conteúdos para blog posts ou mesmo para SEA, para publicidade no Google. Nós, por vezes, podemos querer aparecer mais à frente em determinadas palavras-chave, criamos uma série de artigos para tentar posicionar melhor a nossa marca nestas palavras-chave, mas, uma vez mais, vai ter de ser o teste, os dados do consumidor final a mostrarem-nos qual é que é o caminho certo e qual é que não é. Portanto, só sabendo bem quem é que nós queremos ser e colocando o foco nas pessoas, porque estes testes podem parecer que é só tecnologia, mas na verdade é o foco que nós estamos a colocar nos nossos consumidores, é que nós vamos conseguir criar a estratégia certa e adaptá-la, acima de tudo, àquilo que é a evolução do consumidor. Portanto, respondendo àquela pergunta inicial de qual é que é a forma certa, quais é que são as estratégias de conteúdos que nós devemos utilizar, eu o que digo é, o meio
é um detalhe no meio disto tudo. Nós temos de partir de duas coisas: do propósito da marca, um propósito que seja diferenciador, perceber quem é que nós somos e porque é que somos diferentes dos outros e onde é que queremos chegar, e a segunda parte, que é da empatia. E quando nós falamos de empatia, não falo só da empatia de nos colocarmos no lugar do outro, por exemplo, quando respondemos a pessoas nas redes sociais, sem ser parecendo um bot ou um robô, ou tratando as pessoas sem sequer as tratar pelo nome. É ir um bocadinho mais longe e é tentar pensar que, ok, se calhar nós até tínhamos desenvolvido aquilo que achávamos que era uma estratégia de conteúdos fantásticos, mas os dados estão-nos a mostrar que não resulta. E os dados, nós não estamos a trabalhar para dados. Os dados são-nos dados por pessoas e as pessoas estão-nos a mostrar que não têm interesse rigorosamente nenhum nisso. Então nós, como criadores de conteúdos, como profissionais de marketing, aquilo que temos de fazer é ser humildes o suficiente para dizer, ok, eu tinha pensado isto, achava que conhecia muito o meu público, mas afinal não o conhecia assim tão bem. E uma coisa também que eu acho que é importante deixar, mesmo para terminar esta intervenção, que eu noto muito quando as pessoas vêm da faculdade, que é, elas conseguem perceber o que é a marca, e a marca muitas das vezes, isto foca-se ali naquele termo de empatia. A marca está tão focada em saber que tem de vender e está permanentemente, que está permanentemente com mensagens muito comerciais. E a verdade é que, se calhar, essas marcas estão tão focadas em si próprias que não se lembraram de colocar no lugar dos consumidores e de pensar, ok, porque é que esta pessoa há de me querer seguir numa rede social se eu estou permanentemente a ser bombardeada com descontos que não me interessam rigorosamente nada e que não vêm minimamente segmentados? Portanto, a empatia também é isso. E por isso é que, às vezes, nós temos desafios como temos tido, e eu pessoalmente tenho tido no caso da Staples, que é, nós estamos aqui a tentar vender um ambiente, a vender material de trabalho, e não necessariamente o material de trabalho tem de ser vendido de uma forma que seja chata, que seja aborrecida. É possível vender esse material de trabalho com humor, criar uma comunidade à volta dessa marca, e obviamente vamos ter que ter essas mensagens comerciais, mas essas mensagens comerciais podem aparecer segmentadas só para as pessoas para quem nós acreditamos que naquele momento faça-se mais sentido receber essa mensagem. Portanto, fazer isso aí, tanto numa Staples, como numa Frutora, como em qualquer outra marca, é sempre o mais importante de tudo. Não se limitem a pensar qual é que é o objetivo da marca, pensem como é que vocês acrescentam valor ao vosso consumidor. Pode ser com diversão, com entretenimento, com educação, com o que vocês quiserem, mas coloquem-se na pele da pessoa que está do lado de lá. Essa, para mim, é a estratégia certa de conteúdos para qualquer marca, porque assim vamos saber exatamente qual é que é a imagem mental que queremos meter na cabeça das pessoas. Obrigado. Obrigado nós, Pedro. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Eu tenho aqui uma questão no bate-papo feita pela Susana. Portanto, de que forma é que são feitos os testes antes de o produto ser lançado? Eu acho que depende um bocadinho também da estratégia. Se de facto queremos fazer esses testes, há muitas formas diferentes de o fazer. Nós temos tanto coisas mais tradicionais como focus group, como estudos de mercado, como formas de dar a experimentar o produto antes de ser lançado, como temos uma coisa muito mais voltada para o digital, que o Continente, por exemplo, tem isso. Nós, quando eu estava na estratégia do Licor Beirão, tínhamos também um clube Beirão que permitia fazer esses testes, fazer perguntas às pessoas, ou seja, há alguns clubes privados, eu acho que o Continente se chama Continente Lab, em que as pessoas podem proativamente registar-se e têm acesso a produtos de teste para receberem feedback de uma forma prévia. Mesmo na área de publicidade já há uma série, eu agora por acaso, se me perguntarem, não vou saber dizer nenhuma de cor, mas há uma série de plataformas que permitem mostrar os anúncios, as pessoas são remuneradas por isso e em troca disso dão a sua opinião antes do anúncio ser lançado. Mas mesmo antes do produto ser lançado, é muito possível ter uma abordagem. A minha primeira experiência foi na área tecnológica e não necessariamente na área de marketing. E, portanto, tenho muito esta abordagem de MVP, Minimum Viable Product, que é, nós se calhar não conseguimos mostrar logo o produto ao mercado, mas nós conseguimos dar a informação suficiente às pessoas para que, através de dark posts que não vão para todo o público-alvo e que fiquem mais ou menos privadas, consigamos recolher informação suficiente que nos permitam ter mais informação sobre se faz sentido continuar a desenvolver este produto ou não. Na área de software as a service, por exemplo, há muitos produtos que lançam-se a dizer que vamos lançar daqui a X tempo, inscrevam-se já na nossa waiting list, e isso é um dado que muitas das vezes é utilizado por fundadores para perceberem se faz sentido desenvolver o produto ou não, tendo em conta aquela proposta de valor.
Portanto, acho que esses testes dependem um bocadinho da nossa criatividade, mas acima de tudo nós não temos de ter um produto final, se calhar, para percebermos melhor e para termos mais dados sobre se o podemos lançar ou não. Eu vou pegar nas palavras do Pedro e é curioso que ainda esta semana vi um anúncio que reflete precisamente esta questão sobre como testar um produto, e neste caso um produto digital. Eu vi um anúncio na televisão sobre um novo jogo da Nintendo Switch, e passo publicidade à marca, mas é um sobre desporto, e em que eu tive a curiosidade de ver o anúncio no YouTube, e aqui para a Susana em particular, se tiver curiosidade, pesquise por este jogo, em que eles abriram durante 2 dias em fevereiro, se não estou em erro, só para alguns utilizadores, o jogo. Portanto, deram liberdade para que jogassem. E foi precisamente para testar, porque o produto só vai ser lançado amanhã. E, portanto, isto é uma forma de lançar um produto, ou testar um produto antes dele ser lançado. Foi um exemplo de caso que assisti esta semana. Eu estou aqui numa posição ingrata, porque eu tenho aqui um conjunto de perguntas todas aqui para o Pedro, mas eu aqui estou enquanto moderador, enfim, fico aqui um bocadinho preso. Mas vou dar aqui a palavra então ao Bruno, que colocou aqui uma questão no bate-papo, se é sobre se tem algum conselho para quem ambiciona tornar-se freelancer no que toca a publicidade online. Eu precisava perceber melhor o que é que o Bruno está a falar com publicidade online, ou seja, se é uma área mais de performance, em que é gerir a publicidade online numa perspectiva mais numérica, ou seja, gerir as campanhas de Facebook Ads, de Google Ads e por aí fora, ou se é mais numa perspectiva de criar os conteúdos criativos para a publicidade online, ou ambos. Porque acho que o conselho é diferente em ambos. Ok. Obrigado, Bruno. Então, eu acho que a parte de publicidade paga é a mais difícil de todas de começar como freelancer se não tivermos experiência antes. Porque implica, se calhar, arranjar um cliente em quem, sem experiência prévia, a pessoa tenha confiança para dizer, olha, tens aqui um orçamento para gerir, faz o melhor que puderes. E pronto, tento otimizar isso aí, mas a pessoa vai estar a pagar por um conhecimento que o freelancer, se calhar, se não tiver tido experiência prévia, não consegue acrescentar assim tanto valor no imediato. Portanto, se tiveres essa capacidade de capital, ou se tiveres algum amigo, ou alguém com algum negócio, algum projeto teu, eu acho que testava essa aprendizagem na vertente de publicidade online e de performance, para garantir que depois não vais vender gato por lebre aos clientes e que não vais testar com o dinheiro deles. Isso é um caminho que nunca é bom. Uma coisa que podes fazer também é, sendo freelancer, ok, vais ter de criar a tua própria marca como freelancer e podes usar esse dinheiro e essa aprendizagem para promover e para tentar ir buscar esses clientes dessa forma. Em termos de criação de conteúdos. Portanto, eu acho que o maior conselho que eu daria é, seja essa ambição, vai para uma agência, aprende com a agência, que alguém te vai dar essa formação e depois ser freelancer depois disso. Se não houver essa opção, é um bocadinho mais complicado. Mas a segunda, para uma parte mais criativa e de conteúdos, eu acho que o portfólio faz toda a diferença. A verdade é que fizeram a minha apresentação no início. Eu já não trabalho com o Licor Beirão desde que me despedi da 10 Digital há 1 ano e meio, e o Rui, há bocado, quando falou, foi aquilo que lhe ficou na cabeça, certo? Portanto, às vezes, essa simples associação a algum trabalho que nós façamos que nos fica na cabeça pode fazer toda a diferença. Um bom caminho, eu já recrutei 2 pessoas para a Triber a partir de campanhas criativas que pessoas faziam no LinkedIn, que chegavam até mim, eu ficava curioso e ia tentar saber mais sobre essas pessoas, via o portfólio, gostava, mandei-lhes mensagem, marquei uma entrevista e contratei-os. Portanto, esse sistema é muito semelhante para um freelancer. Claro que depois podes ir analisar um bocadinho, faço aqui a minha publicidade, as newsletters da Triber, que acho que também acabam por dar algum caminho, que é, nós criamos uma estratégia de conteúdos para chegar àqueles que são os nossos potenciais clientes, que têm interesse em marketing, e isso é uma forma de não vender os nossos serviços, porque mostramos às pessoas que somos bons, que sabemos sobre a área, e as pessoas, quando precisarem de uns serviços como os nossos, vão se lembrar de nós. Acho que o caminho é muito semelhante a esse, seja freelancer, seja uma agência, acho eu. Pedro, muito obrigado. Eu vou só deixar Obrigado, uma última dica, até porque já passámos e vou pegar em palavras do Pedro na sua apresentação, e sobretudo para quem está a trabalhar, e eu faço, por acaso, tenho cuidado de recomendar aos meus alunos, que quando desenvolvem a sua marca pessoal, cada um tem a sua, não é?
que trabalha muito aquilo que é o posicionamento que o Pedro destacou. Portanto, em função do posicionamento, nós devemos definir uma estratégia e trabalhar até aquilo que é o marketing mix, não é? Porque aquilo que dá coerência ao marketing mix é a própria definição do posicionamento. E, portanto, é algo que também nós devemos posicionar o mercado de determinada maneira. O Pedro destacou agora uma ferramenta muito interessante para irmos divulgando o nosso trabalho e que, por acaso, para mim tem funcionado muito bem, que é o LinkedIn, mais num contexto diferente, mais num contexto de investigação, mas que tem funcionado muito bem e que são ferramentas interessantes que qualquer profissional deve trabalhar. Bom, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Eu tinha aqui uma série de questões no bolso guardadas, mas faça ao tempo, eu não consigo. Fica para outra oportunidade. Eu fico por aqui, se houver tempo no fim. E Pedro, eu quero manter o contacto, tanto com o Pedro como com os restantes oradores, mas certamente no futuro voltaremos a falar. Bom, de seguida, então, e para não perdermos mais tempo, para isto não descarrilar, vou dar a palavra à Rachel. A Rachel vai falar sobre a importância dos dados no marketing e, portanto, de certa forma, também o Pedro falou aqui do marketing performance. Eu também sou entusiasta porque eu sou um data scientist, apesar de ter um doutoramento em marketing, mas trabalho muito na área do data scientist e, portanto, estou curioso, Rachel. Estou curioso. Pode começar. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Bom, a minha trajetória, né, vem aí na área de pesquisa de mercado e dados já há algum tempo, há uns 15 anos mais ou menos, e é muito legal, fui anotando algumas falas, né, dos colegas, enfim, da Nayara, do Pedro, né, como é que tudo se conecta, né? Então, eu acho que vocês falaram muito dessa questão de entender o consumidor, né? E eu acho que os dados estão aí para isso, né? Quando a gente fala de humanização de dados, né, não é só a inteligência que tem por trás, né? A gente, óbvio que hoje tem machine learning, tem várias, né, coisas que ajudam você a automatizar processos, né, de mineração de dados para a gente entender comportamentos, mas o mais importante que eu acho é sempre esse olhar curioso que tem por trás, né? Que a máquina ela não vai conseguir fazer... tem que ter sempre o capital humano, né? Tem certas conexões que só a gente, né, que somos estudiosos né, do comportamento, enfim, e temos nossas vivências pessoais também, é que vamos conseguir aportar ali uma camada de inteligência àqueles dados. Então, os dados eles são só para apontar ali, enfim, caminhos, mas a vivência que a gente traz, né, esse olhar para o humano, essa coisa essa curiosidade de entender o outro é que vai fazer toda a diferença, né? E eu achei muito curioso isso, porque a Nayara ela fala dessa coisa de se aproximar do consumidor durante a pandemia, né? E como é que isso fez diferença para o negócio. Acho que o Pedro também traz uma coisa muito legal, que é a marca se colocar no lugar do consumidor, né? Então, é isso, mais do que entender os dados, né? É também pensar assim como consumidor. O que de fato faz a diferença? E isso vai se conectar muito com a pergunta que vocês fizeram para mim sobre metaverso, né? E sobre o futuro do metaverso, porque acho que tem muito a ver com isso, né? O que a gente está vendo hoje é um movimento de empresas fazendo o que elas acreditam, e não necessariamente é aquilo que o consumidor está querendo, né? E aí muito disso acho que explica, né, o sucesso que a gente está tendo no metaverso de algumas empresas e de outras não. E aí tem um exemplo até da própria... acho que foi o Fortnite que fez um show que foi um sucesso, reuniu 10 milhões de pessoas. Em seguida, o Super Bowl foi fazer um show com Foo Fighters e foi um fiasco. Por quê? Porque eles não conseguiram entender a essência do consumidor, né? E aí, quando a gente vai olhar como era para acessar, né, uma das coisas que eles descobriram lá, que um dos motivos de ter sido um insucesso, um fiasco, é porque era muito complicado para se acessar aquele show no metaverso, né? Então, assim, entender um pouco o consumidor, entender a lógica dele, e entender que, assim, esse futuro ele é muito legal, ele é muito incrível, mas ele ainda é distante de uma grande parte da população, né? Eu confesso que eu não tenho tanta visão de Portugal, mas quando eu penso no Brasil, o Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, a gente brinca que a gente tem vários Brasis, né? Então, a gente tem um Brasil que é do Rio e São Paulo, que é o que vocês conhecem em Portugal, que ele é um Brasil que se assemelha à Europa, se assemelha aos Estados Unidos, que ele é cheio de nativos digitais que com certeza terão muita facilidade de acessar essas tecnologias. Mas quando eu falo daquele Brasil do Nordeste, né, onde a distribuição de renda não é, enfim, igual aqui ao Sudeste,
as pessoas não têm nem acesso a uma conexão de qualidade. Então, como é que eu vou falar de metaverso para esse público, né? Então, eu acho que hoje, como marca, a gente tem que fazer, tem que também ter esse cuidado, né? Com que público eu quero falar? Porque o que a gente vê muito é uma falta de estratégia das marcas de não, eu quero ser inovadora e acha que aquilo ali vai ser super disruptivo e que vai fazer um barulho danado. E, gente, não é por aí, porque, de repente, o teu consumidor não está ali. E aí, no final, você faz uma coisa grandiosa ali, gastou 1 milhão, 2 milhões, né, na nossa moeda de reais, enfim, 200 mil euros, mas aquilo não atingiu ninguém, né? Você falou para meia dúzia de pessoas. É legal para posicionamento de marca? É super, mas aí a gente tem que avaliar também o quanto aquela empresa tem de capital para poder estar ali se aventurando, né? Para começar a construir a sua imagem como uma empresa tecnológica, enfim, inovadora. De fato, acho que essa acessibilidade, né, que é muito legal. E aí, voltando para a pergunta, né, que, enfim, metaverso é o futuro ou algo passageiro, né? Eu confesso que assim, eu não sou a pessoa mais estudiosa do metaverso, então, inclusive, fui pesquisar para a gente poder conversar. E aí, quando a gente vê esse metaverso, ele já existe na literatura desde 92, né? Metaverso não é nada novo. Quando a gente pensa lá atrás, nos anos 90, a gente tinha o Second Life, que era um jogo que, não sei, no Brasil era uma febre, todo mundo jogava aquilo no videogame. Aquilo já era os primórdios do metaverso, né? O que eu acho, assim, o metaverso, ele é, sim, o futuro, mas o que a gente vê hoje de modelo de metaverso, ele é passageiro, porque ele é raso, eu acho que beira até o fútil, sabe? A gente vê um modismo ali. Gente, você comprar uma bolsa, eu acho que é a Gucci que está vendendo bolsas dentro do metaverso por um valor absurdo, e é uma bolsa que ela é só digital, ela não existe. Isso, para mim, isso não é consistente, sabe? Isso é moda. Isso é moda porque eu acho que a sociedade tem problemas reais tão latentes, né, que isso não tem como se sustentar, né? E é até perigoso, dependendo do posicionamento da tua empresa, né? Se é uma empresa que, de fato, tem um compromisso muito forte com a sociedade, né? Enfim, com ações sustentáveis, ela focar no mundo virtual quando ela nem ajudou a resolver esse mundo real. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado quando a gente pensa também em entrar no metaverso. A Natura, por exemplo, que é a companhia que eu trabalho, a gente acabou de fazer um show no metaverso e a gente ficou um pouco nesse dilema, porque é uma empresa que tem trabalhos muito grandes, né, em relação à Amazônia, em relação a toda a comunidade local, né, em relação à proteção do meio ambiente, e aí a gente ficou naquela, a gente tem tantas coisas de verdade, será que a gente vai entrar no virtual? Será que vale a pena? E aí a gente entendeu que vale a pena, sim, porque em algum momento a gente tem que fazer esse turnover, né, essa virada da marca. E aí eu acho que sim, esse é o futuro que eu acredito do metaverso, né? Como é que a gente vai conseguir, de fato, fazer coisas ali no virtual que consigam aportar valor para o físico, né? Então, assim, o que eu vejo muito do metaverso essa questão do game, ela vai continuar forte, sim, né? Porque já é uma comunidade que é muito nativa digital, eles já estão muito ali engajados, mas eu acho que essa moda, do jeito que está, ela tende a cair, e o metaverso ele vai ficar muito restrito a essa comunidade game, mas principalmente as empresas. O metaverso é uma oportunidade muito grande para as empresas trabalharem com conceito de experiência, né? Então, como é que eu consigo tornar aquilo possível? Então, por exemplo, uma marca de roupa, ela vai conseguir gerar uma experiência através do metaverso, porque você, de fato, vai conseguir experimentar aquela roupa ali, e aí isso vai facilitar ali a transação no e-commerce, né? Tem uma outra coisa também, os treinamentos corporativos, então, cada vez mais a indústria da educação, ela tende a evoluir para o metaverso, né? Então, essa questão de poder fazer treinamentos corporativos, de poder fazer grandes eventos, né? Principalmente quando a gente fala de eventos tipo o Web Summit, né? Que reúne gente do mundo inteiro. Imagina isso no metaverso, que legal essa experiência. Isso, sim, eu acredito que tende a evoluir, é o futuro né, que eu vejo que muitas empresas vão aportar, até porque é caro. Hoje ainda é uma tecnologia muito cara. Não é que esse futuro não vai acontecer, ele vai, mas ele é igual quando a gente pensa lá nas TVs 8K, enfim. Todo mundo falava que ia acontecer de um dia para o outro, a tal da Smart TV, que você ia entrar ali e comprar alguma coisa a partir da sua TV. Não é assim, a gente sabe que não é, né? Que para essa virada tecnológica existe um monte de coisas que precisam mudar, né? Tem os aparelhos que são
inacessíveis a grande parte da população. Tem a questão de conexão, de qualidade, que nem sempre a gente tem em todos os lugares do país, né? Então, são vários elementos, né? Então, eu acredito muito nesse futuro. Assim, eu acho que o metaverso ele vai ser mais, num primeiro momento, vai ser mais dominado pela indústria, pelas grandes corporações. É curioso que até a própria Meta, que é a empresa, né, o nome novo do Facebook, né, eles foram entrar nesse universo no ano passado e fizeram uma série de shows no final de novembro e foi um fiasco, né? E é isso, é um universo que exige muito, não é tudo que vai dar certo, não é tudo que engaja. Agora, tem uma outra coisa também que os colegas trouxeram antes, né, que eu acho que a Nayara ela traz, que está aberta à cultura da experimentação, que nada mais é que o MVP que o Pedro fala, né? É isso, é a gente se jogar, né? Também é importante essa ousadia das empresas, né? Então, querendo ou não, a gente nunca tem certeza de fato do que vai dar certo. Eu não sei se em Portugal teve a febre do Clubhouse, que era uma nova rede social que só quem tinha iPhone, né? E todo mundo achava que aquilo ia decolar. Então, é importante, sim, claro, você ter ali pelo menos, né, ainda mais marcas grandes, garantir o seu espacinho, porque vai que decola, você está preparado, né? Então, a própria L'Oréal, a gente vê que já patenteou 16 marcas dentro, né, do metaverso, né? E o que eu acredito muito é que vai ter muito essa experiência, isso sim, de você, de repente, dentro de um jogo, aí já voltando para o universo game, você faz uma atividade dentro do jogo que vai te fazer acumular moedas, enfim, que você vai poder usar isso no físico, né? Não, sem ser no virtual necessariamente. Aqui no Brasil tem uma febre que é o PKXD, que é um jogo muito utilizado por criança, e o próprio iFood é uma das empresas do grupo que também desenvolve PKXD, onde você entrega ali pizzas e aquilo ali te faz acumular moedas que você consegue comprar coisas no jogo. Eu acredito muito que isso tende a se expandir para o físico também, né? Então, acredito que esses movimentos, sim, a gente vai ver acontecer. Ou, por exemplo, uma coisa também que vem em alta é você comprar uma skin, né? Uma pele dentro de um jogo, né? Que eles chamam a roupa, né? Nada mais é que uma roupa, e você poder comprar essa mesma roupa no físico. Então, acho que, assim, essas experiências, sim, eu acho que isso vão se consolidar a curto prazo. Mas acho que essa febre, como a gente tem hoje em dia, nada tira esse contato humano, né? E aí, de novo, resgatando o que a Nayara falou, né, do mercado, quando acabou o lockdown, as pessoas voltaram a ir ao mercado físico, né? A gente tem essa necessidade, né? Somos pessoas sociais, né? O fato é esse, né? E a gente vê isso com o fim do lockdown, o quanto as pessoas tiveram necessidade de estar juntos, de se reconectar, né? Esse ano é um ano que a gente vê que é de efervescência, né? Muitos festivais acontecendo, muitos shows. Então, cada vez mais a gente vai buscar esse equilíbrio entre o físico e o digital. E aí, eu vou só responder uma pergunta aqui ainda sobre o metaverso, e aí, que eu vi que entrou aqui no chat, que imagina a Natura utilizar ferramentas como sintetizadores de cheiro. Nem fala, ia ser incrível, né, Nuno? No metaverso. Legal, vou até pesquisar um pouco mais, porque não trazer uns insights assim, né? E aí, falando um pouco, né, tem uma pergunta sobre real time, né? Uma dica para os estudantes, o que precisa, né, para atuar no real time. Primeiro, acho que ser uma pessoa curiosa, acima de tudo, porque quem trabalha com real time, aliás, quem trabalha com digital, não só com real time a coisa acontece mais em tempo real. É preciso ter um background muito bom, ter uma bagagem, né, um conhecimento assim muito amplo sobre tudo, um olhar muito generalista, né, sobre todos os temas. Também precisa ser uma pessoa que a gente chama de hands-on, que coloca a mão na massa, né, o famoso aqui no Brasil pau para toda obra, né? Então, que não tem essa coisa, eu só faço isso, não. O profissional que trabalha com marketing digital, especificamente em real time, ele vai ter horas que ele vai ser planejamento, vai ter horas que ele vai ser o profissional vai dar insights de criação, então tem que ser muito polivalente, tem que ser uma pessoa muito flexível para trabalhar em grupo, porque a essência do real time é trabalhar em grupo, né? Então, quando a gente vai para uma operação de real time tipo Rock in Rio, a gente monta o que a gente chama de bunker, né? Ou war room, cada marca chama de um jeito,
que é uma mini agência de publicidade. Então, você tem todas as competências ali, desde o redator ao diretor de criação, ao data science, enfim, todo mundo trabalhando de forma integrada, né? Então, ser essa pessoa aberta, né, a trabalhar em equipe e vai fazer toda a diferença. E acho que é muito essa capacidade de estar conectado, enfim, e esse olhar curioso da audiência, né? Isso faz toda a diferença no real time. E é isso. Não sei se eu respondi todas as dúvidas, mas fiquem à vontade para perguntar. Show, muito bom, obrigado. Obrigado pela partilha. Pronto, parece, pronto, no que diz respeito aqui ao metaverso, acho que ficou claro. De facto, aqui também em Portugal, a dada altura e no princípio deste século, o Second Life teve aqui algum impacto, mas claro, evidentemente aquilo se calhar estava um pouco à frente do seu tempo. Se o metaverso vai funcionar ou não, pronto, isso logo vemos. O tempo dirá. De facto, tem havido algum investimento, eu também tenho algumas dúvidas. Existem aqui algumas tecnologias que surgem e que servem de suporte também ao metaverso diz respeito ao blockchain, mas também podemos perceber que, isto é o meu ponto de vista, mas podemos perceber que já existem alguns produtos que, no meu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista que vale pouco ou nada, que têm vindo a ser vendidos, e até mais neste contexto também da blockchain, que os NFTs, e que têm tido um sucesso também interessante. Será que isso é uma moda? Será que é algo para ficar? Pronto, enfim, são várias questões que, de facto, nós não conseguimos prever o futuro. Rachel, muito obrigado pela participação. Vou então dar a palavra ao nosso último convidado, ao Vasco. Vasco, boa tarde. Boa tarde, vamos a isso então. Vamos lá. Bem, então o meu desafio é falar em que medida é que competências é que são importantes num profissional de marketing digital. Eu vou partilhar aqui uma imagem apenas para ajudar a ilustrar algumas ideias que trouxe. Eu penso que já estão a ver, correto? Certo, força. Então, nesta imagem, juntei aqui algumas destas eu até diria, desmembrar ou desmultiplicar, das competências essenciais para um profissional de marketing digital. E aqui gostaria de fazer também algumas considerações, que é, para quem está a estudar marketing, que será uma parte desta audiência que nos está a acompanhar, ou para quem pretende mudar de carreira, eu gostaria de frisar que há cada vez, notou-se, já antes da pandemia havia uma aceleração muito grande do digital, o ciclo já tinha começado há uns 3, 4 anos, mas a pandemia veio acelerar com muita coisa. Mas houve um aumento de pessoas interessadas em mudar de carreira das mais variadas áreas, e os estudantes de marketing que continuam a aumentar o número de pessoas interessadas de marketing e de marketing digital. E uma questão que me fazem com muita frequência é como conseguir encontrar a oportunidade certa. Em certa medida até já falaram nisto, porque quem não tem experiência prática tem um desafio acrescido, que é convencer a empresa de que aquela é a pessoa certa. E aquilo que eu vejo muitas vezes é que a abordagem que é feita não é mais correta. Por exemplo, enviam um CV, nada contra os CVs tradicionais, nada contra, eles têm que existir. E têm a sua utilidade em algumas profissões, têm mais do que outra. Na área do marketing digital não tem muita utilidade. Não tem muita utilidade, o que eu quero dizer, não desvalorizando o percurso formativo, que é importante, ou seja, o percurso formativo, no fundo, é o output disso, a aprendizagem que a pessoa tem. A pessoa pode aprender muito sem fazer sequer nenhum curso superior, não é? Mas claro que se o fizer, a informação está mais sistematizada, facilita o processo. No fundo, o que a pessoa tem que fazer é mostrar as suas competências. E ainda há bocadinho o Pedro falou nisso, que alguém, através do LinkedIn, foi-lhe parar às mãos e foi assim que ele marcou a entrevista. De certeza que ele recebe montes de CVs em PDFs e que nem sabe o que é que lhe há de fazer. Não vai estar a ler aquilo tudo. E sabemos muito bem que muitos desses PDFs, às vezes, desses currículos, não correspondem, ou têm nomes muito bonitos para depois vai saber e não há assim grande conhecimento. Portanto, a melhor forma de alguém se destacar, isto fazendo a consideração que é alguém quer encontrar uma oportunidade profissional, é ser encontrado. Em vez de ir à procura, é ser encontrado. Esta é a melhor forma. E reparem, se no marketing digital não são capazes de fazer isso, então estamos mal, não é? Quer dizer que não são proativos, foi aquilo que já falou aqui, é necessária a proatividade. Vejo muitos profissionais que estão à procura de novos desafios, não têm presença nas redes sociais, ou não têm de uma forma minimamente decente, não têm um blog, ou não têm um canal de YouTube, ou não têm LinkedIn bem otimizado. Isso vale mais do que qualquer currículo.
porque demonstra aquilo que já se falou aqui, proatividade. Esta é uma das competências importantíssimas num profissional de marketing digital. Proatividade. Mais de proatividade, tenho aqui uma outra ideia, adaptar-se facilmente. Isto porquê? E aqui junta aqui este aprender rápido. Adaptar-se para... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui até um marcador. Tenho aqui um marcador. Pronto, olha, ok. Até amarelo. Adaptar-se facilmente e aprender rápido. São duas coisas, para mim, são das coisas mais importantes. E reparem, daqui até já estou a excluir os soft skills, que isso é transversal a qualquer profissão, não é? O que é que eu sou enquanto pessoa, por exemplo, o Pedro falou aqui num aspecto que eu acho que para mim é dos mais importantes, que é não defraudar expectativas, teve o cuidado aí aqui da parte ética implícita no seu discurso, que eu gostei bastante, não defraudar expectativas, sermos honestos, sermos coerentes, isso é muito importante, não é? Parte de valores e de ética, mas pronto, isto é em qualquer profissão, já nem vou por aí, mas esse eu diria, para mim é 50% importante, porque a parte de competências técnicas aprende-se, a parte de valores e de ética demora uma vida a aprender, talvez, ou se tem à partida, ou se não se tem, demora uma vida, ou então mesmo ao final da vida ainda estamos a mesmo. E por isso, adaptarmos facilmente a aprender rápido, o que é que significa? O marketing digital, ou a área digital do marketing, está em constante mudança, sempre esteve, mas a sua mudança está mais rápida e não vai abrandar. E por isso, tem que ser alguém que, ok, faz a licenciatura, faz a pós-graduação, faz a formação, e muito bem, e deve fazer, mas depois todos os dias tem que aprender coisas novas. Quando digo todos os dias, é mesmo todos os dias. Todos os dias as coisas mudam muito no digital. Hoje é de uma maneira, amanhã a plataforma é diferente, portanto, eu tenho que gostar da mudança. Se eu disser assim, ó, lá está isto outra vez a mudar, bem, não tenho perfil para marketing digital. Eu tenho que dizer, fantástico, mudou, agora é melhor, agora é diferente. Vou testar. E aqui, junto à questão do testar sempre. Testar sempre. Não há bases de conhecimento de marketing que tendem a ser mais ou menos constantes, mas que mudam, mas há áreas que temos que testar. Resultou num projeto, pode não resultar este, resultou a semana passada, pode não resultar este, ou porque mudou o algoritmo, ou porque agora está uma trend. Portanto, testar sempre é importante. Diria, este desconfiar daquilo que é verdade, ou questionarmos tudo, ou duvidarmos de tudo, termos esta diria quase paranoia de duvidarmos de tudo, é importante. Depois há aqui outros aspectos, diria, mais basilares, que é conhecer a empresa, a cultura organizacional. Portanto, tem que ser alguém que mergulhe de como é que funciona toda a empresa, se calhar tem que estar em vários departamentos, provavelmente, portanto, tem que estar preparado para isso, dessa descoberta, dessa curiosidade. Depois, aqui quando dizemos marketing digital, eu digo comunicar e disponibilidade, aqui tem implícito alguém que se calhar vai assumir uma função de marketing digital, o chamado pau para toda a hora, como já falaram aqui, e que na realidade portuguesa isso é muito frequente, não é? É alguém que está a fazer o marketing digital na empresa, não tem um departamento, é aquela pessoa sozinha que vai gerir redes sociais e vai fazer 30 por uma linha. E, portanto, se calhar vai responder a conteúdos nas redes sociais, se calhar vai gerir anúncios, tem que ser alguém com um perfil muito polivalente, competente, tem que trabalhar bastante, não é? 8 horas por dia não vai chegar, certamente. Não estou aqui a dizer que tem que se trabalhar mais de 8 horas, mas para quem for trabalhar no marketing digital e estar à espera de um trabalho de 8 horas, se calhar tem que procurar outra profissão. É melhor procurar outra. Porque aprender marketing digital e mudar todos os dias 8 horas não chegam. Não quer dizer que trabalhando 12 horas é que chega, ou trabalhar mais horas é melhor, não é necessariamente isso. Significa que vamos precisar de aprender muito em pouco tempo. E depois é importante dominar também todas as plataformas. Quando digo todas, estou a ser aqui se calhar exagerado, mas realista ao mesmo tempo. Numa empresa bem organizada, quando bem organizado, se calhar as coisas estão bem divididas. Mas, mais uma vez, reforço, a realidade da maioria das empresas não é isso que acontece. E, portanto, vai ter que aprender várias plataformas. Se tem possibilidade, há uma agência, ótimo. Há um freelancer, há alguém na empresa de quem possa delegar, pelo menos separar a parte mais analítica da parte mais criativa, ótimo. Ainda não há, porque haverá no futuro, certamente, na maioria das empresas. Então eu vou ter que aprender as várias plataformas. É possível? É fácil? Não, mas isso é possível. Quanto mais um perfil, aquilo que se chama um perfil T-shape, quanto mais o perfil T-shape tiver, mais probabilidades tem. Primeiro, ainda estou-me a lembrar, ainda hoje falei com uma pessoa ao telefone que queria mudar de carreira profissional para a área de marketing digital, e eu perguntei-lhe, então, mas qual é a área do marketing digital que tem mais interesse? E a pessoa disse, não sei, pois é isso que eu queria saber. E por isso, para a pessoa saber, vai ter que mergulhar em todas as áreas
não de cabeça, mas vai ter que mergulhar em todas, para ver qual delas se identifica mais. Poderá ser uma mais criativa, pode ser uma mais analítica, em princípio a divisão será mais ou menos entre uma e outra, criativa e analítica, pode ser mais estratégia, mas vai ter que mergulhar nessas. Por isso, resumindo, um profissional de marketing digital tem que ter uma grande capacidade de aprendizagem, mais importante daquilo que sabe hoje é aquilo que acha que é capaz de saber amanhã, ter a paixão por esta área para conseguir aguentar este ritmo, mas a beleza também desta área é que todos os dias se aprende uma montanha de coisas. E não há uma realidade absoluta. Uma coisa que alguém fez resulta de uma maneira e eu posso fazer de outra. Portanto, todos os caminhos são caminho. Ainda que um caminho não resulte menos bem, eu percebi, aquele caminho não resultou tão bem. Portanto, diria que é o oposto de termos um trabalho mecanizado, que é sempre sistematizado, é o oposto. Portanto, há aqui uma margem muito grande para criatividade, assim na organização, isso seja possível também dar essa margem. Pronto, e termino aqui a apresentação, dando também aqui espaço para perguntas e respostas. Pedro, Vasco, muito obrigado. Vasco, posso só roubar um bocadinho do protagonismo e acrescentar aqui um ponto que diz respeito. De maneira nenhuma eu quero desvalorizar aquilo que disse, aliás, eu vou aproveitar algumas palavras que disse. Claro, aliás, há muito mais diria, tópicos que se pode acrescentar aqui. Não, sim, claro. Eu costumo fazer a analogia entre aquilo que e portanto vou fazer aqui uma ponte entre aquilo que foi discutido entre o Pedro e o Vasco, que é a relação, e que falei há pouco, a relação entre o posicionamento e o marketing mix. Eu normalmente costumo, enfim, às vezes quando tenho um bocadinho de tempo e discuto com os meus alunos sobre como é que eles devem montar uma estratégia, enfim, uma estratégia um bocadinho mais básica, sobre como entrar no mercado, isto tudo, e também a propósito do que o Vasco destacou, que por vezes os alunos alunos, vamos lá ver, os profissionais às vezes não se conseguem vender eles próprios e surpreende como é que querem que as empresas acreditem que eles consigam depois vender a sua marca ou o seu produto, se eles próprios não se conseguem destacar no mercado, produzindo algum conteúdo, talvez no LinkedIn ou noutras redes sociais. Mas eu faço aqui a analogia entre o marketing mix e o posicionamento, em que, por norma, o produto somos nós, não é? Que o produto, e temos que melhorar o produto. Como é que melhoramos o produto? Melhoramos o produto através de mais formações, seja de uma licenciatura, de um mestrado, de uma pós-graduação, atendendo a conferências, a tirar outro tipo de cursos, não é? Depois temos o preço, há sempre um preço a pagar e não é apenas monetário, que é menos tempo para a vida, menos família, e portanto vai também de encontro àquilo que o Vasco destacou, em que quem está apenas preocupado em trabalhar das 9 às 5, se calhar não é esta uma melhor profissão, mas mais stress, enfim, há um preço a pagar. E depois temos na parte da distribuição, em que seleciona os melhores canais para distribuir o seu produto e comunicar, e portanto aqui às vezes o CV pode ser interessante, em que usa o e-mail para enviar o CV, mas também acaba por aproveitar o LinkedIn para comunicar. E, portanto, voltamos ao último C, dentro daquilo que são os 4 Ps. O LinkedIn é um bom exemplo, mas outras redes sociais também funcionam bem para comunicar as suas mais-valias no mercado. Mas depois aquilo que vai definir a coerência sobre estes 4 Ps será precisamente o posicionamento. Quando eu me defino como um profissional do marketing digital, evidentemente que quando eu quero ir tirar uma formação e melhorar o produto, tenho que tirar uma formação relacionada com esse posicionamento. Quando eu quero comunicar, evidentemente tenho que comunicar em função da forma como eu me posiciono no mercado e, portanto, tudo isto vai de encontro àquilo que o Vasco destacou e que me parece ser muito interessante e uma mais-valia, vista sob um ponto de vista diferente, mas é interessante ver isto sob este ponto de vista e o contributo do Vasco nesta conferência é por demais evidente, na medida em que até temos aqui um conjunto de alunos em que em breve irão entrar no mercado de trabalho e terem acesso a este tipo de informação para ser uma mais-valia, e definir até... Sim, Ricardo, eu até me estou a lembrar de uma outra coisa, que às vezes faz-se a candidatura, estou-me a lembrar de algumas que já se faz a candidatura, enviam, ok, a apresentação e o currículo em PDF, mas nota-se perfeitamente que estou a enviar para um conjunto de empresas. Nada contra, não há nenhum problema. Mas Exatamente. uma forma de chamar a atenção, o que é que o potencial colaborador quer? Quer uma entrevista. É o primeiro passo, não é? Quer uma entrevista, quer merecer esse tempo. A forma melhor de merecer esse tempo é, antes de abordar, vou estudar a empresa, não é preciso muito tempo, em 10, 15 minutos estudo a empresa. Vou ao site, vou às redes sociais, vou ver. Eu, enquanto potencial colaborador de marketing digital,
o que é que eu posso... Aqui tem que ser alguma habilidade, não podemos entrar em crítica a pé juntos, não é? Mas de uma forma, diria, bem elaborada, em que medida específicas, sem ser super específicas, específicas, estive a ver as suas redes sociais, estão muito interessantes, mas vejo que há potencial de melhoria na área do vídeo. Uma das áreas que eu tenho trabalhado bastante, veja aqui alguns exemplos de vídeos que eu fiz. Ou na área de copywriting, da qual eu tenho-me destacado, veja aqui o meu blog, etc. Ou veja o meu YouTube, ou veja o meu LinkedIn, que eu escrevo lá uma newsletter regularmente. Portanto, no fundo é identificar aspectos que podem melhorar. Eu, se visse, era música para os meus ouvidos. Alguém que identificou, que está atento, é porque está interessado na minha empresa, está atento em alguma coisa que eu estou a fazer menos bem, porque se calhar não tenho um colaborador para isso, e essa pessoa diz em que medida é que me pode ajudar e prova que já fez alguma coisa. Pode não ter feito muito, repara, até pode ter sido um trabalho que fez na faculdade, ou na pós-graduação, no curso. Foi o que fez, mas se esse trabalho está bem feito, é o que tem, na mão. É melhor do que dizer, olha, eu fiz aqui um curso na escola XPTO. Eu penso, ok, tudo bem, e o output disso. Portanto, se a pessoa fez um curso em algum sítio, se não fez um trabalho aplicado, estamos mal. Portanto, alguma coisa terá feito. Mesmo que no curso não tenha indicado, a pessoa proativamente vê, ok, eu vi aqui uma disciplina de comunicação, vou criar um blog, vou escrever alguns textos, a forma como eu escrevo diz muito de como é que eu funciono, a forma analítica, e vou tentar fazer esta ponte. Bastava que alguém faça isto, que de certeza tem uma entrevista, mas ninguém faz isso, como ninguém faz um CV em vídeo de 1 minuto, por exemplo, que existe há mais de 10 anos, e ninguém faz isso, como ninguém partilha um conteúdo valioso. Porquê? Porque dá trabalho, não é? Não, Tem que pensar. até iria mais longe, porque aquilo que às vezes se discute é que há indivíduos que criam CVs com, portanto, vamos voltar à questão do posicionamento, com elementos, com linhas no CV que nada tem a ver com a vaga do emprego, não é? Portanto, eu quero concorrer uma vaga de marketing e coloco lá que tirei um curso de natação, por exemplo, não é? E às vezes também se Sim, ou por exemplo, dessas. já vi acontecer que no CV diz que fez o curso, por exemplo, de anúncios do Google. Tudo bem, pronto, mas é muito mais interessante, já vi isso acontecer, fez o curso de anúncios do Google, mas depois não tem grandes competências disso. Não é que o curso não seja bom, foi a pessoa que não soube aproveitar, essa é que é a questão. Pode até não ter curso e ser bom. A pessoa pode dizer assim, olha, eu já geri uma campanha, até pode ser o que o Pedro estava a dizer, pega na empresa do amigo, do familiar, do cunhado, ou na sua própria, diz, olha, eu já geri, lancei a minha marca, geri, com este valor, tive estes resultados, tive estas métricas. Ok, isso é música para os meus ouvidos. Claro. Já fez alguma coisa e está a demonstrar a sua capacidade analítica. Vasco, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Eu já estou aqui, se calhar alguém quer colocar outra questão, mas eu, enquanto moderador, depois isto é irresistível para mim. Portanto, isto são dados do INE, 2020. 46% dos empresários em Portugal têm o 9º ano ou menos. Isto não é um desafio para quem entra no campo do marketing. Como é que nós, profissionais de marketing, conseguimos vender que o marketing, de facto, é relevante para uma empresa? Olha, boa questão. Para já nem tinha ideia desse valor, estou surpreendido. Deixe-me só acrescentar um ponto. A média europeia está nos 17%, Portugal está com 46%. Ah, sim? Ainda estou mais surpreendido agora. Também eu fiquei. Estou muito surpreendido. Dados do INE, são dados do INE. Deixe-me referir. Curioso. Pois, estou bastante surpreendido com esse valor. Pensei que que a escolaridade média fosse superior nos empresários. Superior, não é? Bem, mas lá está, aí aqui a definição de empresários vai apanhar todo o tipo de empresários, não é? Da minha experiência na área da formação, que eu vejo que é, muitas vezes, tenho pessoas em formação que dizem, ok, muito bem, aprendi, isto é fantástico, agora o problema vai ser implementar isso na empresa, porque há barreiras, há anticorpos, etc. E sabemos que isso é uma realidade. Ouço isso cada vez menos. Há 10 anos ouvia algo bastante, para aí 1/3 das pessoas da formação diziam isso, que teriam dificuldade, e já agora também, normalmente, quanto maior a organização, se ela ainda não estiver muito virada para digital, mais essa dificuldade. Agora, o que veio acontecer nos últimos 3, 4 anos, e o Covid veio acelerar, é que ninguém tem dúvidas que tem que ir para o digital. A questão é, às vezes não sabe muito bem como. Não sabe muito bem como, não é? Vem ali um poço escuro, eu tenho que ir para lá, nem que vá de cabeça. Toda a gente sabe que tem que ir para o digital e nisso o Covid veio fazer isso. Portanto, não há dúvidas que toda a gente sabe. Agora, há dificuldades, por exemplo, orçamentos para publicidade, aqui ainda há muita pedra a partir, não é? Que é necessário um investimento, não é tem que se fazer muito investimento, tem que se fazer esse investimento, tem que se planear, tem que se definir, ter métricas, tem que fazer esse investimento. Ainda há alguma dificuldade, empresas mais pequenas, ou com falta de cultura de dados, ou com falta de investimento consistente em publicidade, mas eu diria que isto agora é de arrastão, não há hipótese. Todas as empresas estão a ir para o digital, as que não forem, perdem o comboio. Portanto, aqui diria,
não há muito a fazer. Ou seja, essa dificuldade, e já agora eu queria reforçar uma coisa, que é a escolaridade não tem a ver com a falta de visão. Claro que termos quanto mais formação fizermos, a formação pode ser ensino superior, pode ser formação, pode ser ler livros, pode ser ler na net, pode ser falar com pessoas que percebem do assunto, tudo isto é formação. E isso não tem a ver com escolaridade. É certo que quanto mais escolaridade e mais formação eu fizer, tenho mais possibilidades de ter uma visão mais abrangente, isso é verdade. Mas quanto a isso, eu noto que tem sido feito um caminho positivo em haver cada vez mais visão do digital. Acho que ainda há um caminho da questão do investimento. Ainda há muita ideia de que se faz uns posts, se faz umas coisas e a coisa resulta, e que sem investimento nada feito hoje em dia. Muito bem, obrigado. Bom, vou então aqui ao bate-papo, porque já aqui tinha uma questão, e tanto colocada pelo Nuno. Tal como acontece no caso da programação, em que se tenta passar a ideia que todos podem ou devem aprender a programar, o que poderá acabar por diminuir a qualidade e o valor do trabalho, não se corre risco de desvalorizar também o valor dos verdadeiros profissionais de marketing? Ora bem, eu não defendo que toda a gente deve aprender marketing digital, de todo, não é para toda a gente. E aqui o que eu estou a falar, esta visão que eu estava a falar, era de um verdadeiro profissional de marketing digital, estas competências. Portanto, há muita gente que se calhar vai fazer formação e que depois vai ver que não tem perfil. Há pessoas que já vi casos que surpreendi, que eu achava que não tinham perfil e que depois me surpreenderam, como já vi o oposto. Portanto, já vi várias situações a acontecerem. Portanto, não temos que aprender marketing digital só porque sim. Como se defende que aprender programação, como aprender um idioma, que é importante. Pelo menos aprender de uma forma superficial. Marketing digital, não, só tem que aprender quem acha que para si é um caminho e não ser, diria, um subterfúgio, ou tipo, e agora o que é que eu hei de fazer à minha vida? Olha, vou aprender marketing digital, pronto. Não, é algo que eu tenho que encarar como tenho interesse, tenho paixão, ou tenho curiosidade, ok, vou ver se a pessoa pode estar meio perdida, pode não saber muito bem que área, e isto acontece com frequência. Há jovens que sabem aos 18, aos 20 anos o que é que querem fazer. E há pessoas que aos 40 anos mudam de área completamente e têm muito sucesso. Portanto, cada pessoa tem fases diferentes ao longo da vida. E há pessoas que não sabem, que se calhar só 2 ou 3 a cada ciclo de 5 anos ou meio de anos é que vão percebendo que vão mudando de área. Portanto, primeiro é alguma coisa que a pessoa tem que sentir e tem que ter vontade. E depois tem que ter a capacidade de perceber que está a fazer um bom trabalho, e isso é importante, mas isto acontece em todas as profissões. Há pessoas que fazem mau trabalho e acreditam que estão a fazer um bom trabalho, portanto é por desconhecimento, ou outras fazem para enganar, mas isso não é do marketing digital, isso é do ser humano. Exatamente, nem mais. Vasco, muito obrigado. Obrigado. Terminamos aqui o nosso tempo. No entanto, e antes de nos despedirmos, há só aqui uma questão, e que esta é uma questão, enfim, que é abrangente para todos os palestrantes que estão presentes, que, no vosso ponto de vista, quais é que são as tendências do marketing para o próximo ano? Ainda estamos no princípio de 2022, mas o que é isso? O que é que aí vem? De facto, a Raquel destacou o metaverse, eventualmente, eu acabei também de falar um pouco sobre o blockchain, mas no vosso ponto de vista, o que é que vocês acham que aí vem? Olha, posso começar eu e arrumo já esse assunto fácil. Vou dar aqui 2 visões rápidas. Primeiro, antes de pensar em tendências, acho que é mais importante as empresas fazer o que devem fazer hoje e não no futuro. As empresas estão muito preocupadas. Qual é a tendência e não estão a fazer o trabalho bem feito no básico. E eu continuo a insistir nisso. Fazer o trabalho bem feito do básico já é extremamente difícil. Agora eu percebo, a ideia de acompanhar as tendências é perceber que será que não estou agarrado a plataformas e formas de trabalhar que se calhar já não estão tão atuais, e perceber quais são as tendências. E aí já todos falamos nisso, que é quando é importante preocuparmos com tendências de curto prazo. Nem vale a pena falar em coisas do próximo ano. Curto prazo, para este ano. Próximo ano as coisas mudam a uma velocidade que é impossível alguém prever com exatidão. E não interessa perder muito tempo com isso. E para este ano as tendências todos sabemos, não é? É o TikTok, é o Reels, é o Instagram, é o conteúdo em vídeo vertical, conteúdo curto, 15 segundos, é 1 minuto. O próprio YouTube também tem os seus shorts, portanto, eles chamavam Reels, depois puderam mudar para shorts. Portanto, o conteúdo vertical curto veio para ficar, e não é de agora, não é deste ano, portanto já veio, mas está com muita força. E esse conteúdo mais informal, menos trabalhado, e depois, para além de conseguirmos a interação com esses conteúdos mais criativos,
vamos precisar de os promover para chegar ainda mais audiências e com isso vamos ter que medir as métricas. Mas isto não é nada que não se saiba, portanto é algo que está no terreno, mas que muitas empresas ainda não estão a aproveitar corretamente isso. Muito bem, obrigado. Pedro, Raquel, quer acrescentar algo? Eu acredito muito no futuro do marketing de experiência, né? Eu acho que isso vai guiar muito das ações, seja no virtual ou no físico, né? Até para poder gerar alguma diferenciação entre as companhias. Hoje, se a gente pensar nos produtos, quase tudo é commodity, né? Não há grande diferença entre um produto A e um produto B. Então, eu acredito muito que a gente vai caminhar cada vez mais para um marketing de experiência e, principalmente, aquelas empresas que conseguem colocar o seu consumidor no centro, né? Não só no centro da sua comunicação, mas até no centro das suas ações enquanto companhia, seja para criação e desenvolvimento de produtos, são aquelas empresas que vão se destacar, né? Então, essa parte de entender comportamento do consumidor é essencial até para você ser preditivo, né? Então, não adianta só pensar no hoje, né? A gente tem que ter um pensamento, principalmente quando a gente fala de companhias grandes, você não tem que estar olhando hoje, você tem que estar olhando os próximos 5, 10 anos, né? A própria TV Globo, quando eu estava na TV Globo, né, a gente olhava muito o principal concorrente, né? A Globo é uma emissora de TV brasileira, né? Assim como vocês têm aí a SIC, enfim. E a gente olhava sempre o outro canal. E o concorrente, na verdade, era o Netflix, né? Quando foi o Netflix que fez mudar todo o negócio. Então, ter esse olhar preditivo, ele vai ser essencial para as empresas se diferenciarem e conseguirem sobreviver, né? Porque, enfim, hoje a gente sabe que a dinâmica está mudando muito rápido, né? A gente teve a entrada do Uber, e com isso a uberização de todos os outros serviços, então a gente tem hoje o iFood, enfim, que mudou muito a lógica de negócio de várias outras coisas que já eram muito consolidadas, e a tendência é que essa uberização, que a gente chama, né, acompanhe também outros mercados. Então, estar conectado com o público, né, com o que o seu consumidor quer, e ser preditivo para poder estar sempre ele colocando ele no centro e entregando coisas que agreguem valor é o que vai fazer a diferenciação. E como o Pedro reforçou muito, esse trabalho de marca, de branding, ele é importante, né? Que tem a ver também, enfim, entender o consumidor para poder construir uma marca forte e que, enfim, tem uma imagem consolidada. Muito obrigado, muito obrigado. Pedro. Eu acho que estamos muito alinhados, os três. Acho que é bom sinal. Mas eu acho que é um bocadinho o que eu estava a explicar na parte em que falei mais, que é, eu não acho que sejam tanto as tendências que vão fazer a grande diferença, eu acho que o que vai mudar é muito mais o consumidor e depois lá está os meios de chegar até ao consumidor, do que propriamente só as tendências digitais. Claro que o que é que eu quero dizer com isto? Obviamente eu estou atento à maior parte das tendências, como o Vasco disse, o TikTok, e o Rui também disse logo no início, o TikTok é inevitável começarmos a olhar para isso, porque principalmente os públicos que lá estão já não são bem aqueles que nós achávamos que lá iam ficar numa fase muito inicial e está a ter um crescimento brutal. Mas eu encaro mais essas redes, esses novos meios, como de uma forma que é, se nós tivermos a estratégia, se soubermos o que queremos, para onde é que queremos ir e onde é que queremos chegar daqui a 5 anos, se calhar, e não daqui a 1 ano, pode acontecer como nos aconteceu quando eu estava a trabalhar principalmente no Licor Beirão, nós lançámos um TikTok, apesar de não fazer muito sentido naquela altura, como acho que foi o Vasco que disse na apresentação dele, às vezes há coisas em que faz sentido meter lá um pezinho, porque se aquilo explodir nós já lá estamos e já tivemos a aprender mais cedo do que os outros todos. Portanto, acima de tudo, eu acho que vamos ter de estar muito atentos a estas mudanças no consumidor, tanto a nível económico com o que aí vem, o que é que isso vai impactar, como com as mudanças pós-pandemia e nas relações entre pessoas, perceber se vai ser uma experiência mais offline porque as pessoas têm essa necessidade, ou se vai ser uma experiência mais online, que é aquilo para a qual o metaverso parece nos estar a encaminhar. Quem sabe vamos ter de estar atentos e ir fazendo as experiências e ver os resultados, como eu tinha dito. Agora, se me perguntarem mais a médio prazo, eu acho que há coisas a que nós devemos estar atentos. A questão da Web3, que já falámos, da parte de cripto, de NFTs, de blockchain. Eu acho que pode ser uma mudança muito grande, principalmente a parte do Web3, de começarmos a ter comunidades que suportam a criação de conteúdos, mesmo de uma forma mais descentralizada,
mesmo sem o Web3, isso já está a acontecer um bocadinho. Cada vez há mais newsletters pagas, cada vez há mais subscritores, cada vez mesmo o próprio Facebook, o Twitter, estão a caminhar para ter uma forma de remuneração daqueles que são os produtores de conteúdos. Isso pode mudar muito aqui as regras do jogo, e isso é algo que pode impactar muito. Outra tendência é que o nosso trabalho vai ser cada vez mais difícil por causa das regras de privacidade e de segmentação e tudo isso. Portanto, eu acho que a mensagem final acho que é mesmo essa, que é focarmos no consumidor e, acima de tudo, aquilo que é uma tendência para um segmento não tem nada a ver com a tendência para outro segmento. Eu tenho de vender sanitas online, no caso da Roca, tenho de vender vidas de milhões de euros, tenho de vender garrafas de água. Não há uma tendência que seja, se calhar, assim tão impactante para os 3 segmentos diferentes. Temos é de estar a par do que está a acontecer em termos tecnológicos para perceber se temos um meio melhor para chegar a essas pessoas e colocar sempre as pessoas no centro. O desenvolvimento da empatia, exatamente como foi referido aqui. Meus caros, muito obrigado. Eu vou passar então a palavra ao Nuno Fortes, mas antes de mais eu gostaria de me despedir. Foi um prazer estar presente neste webinar e ter convivido convosco aqui esta partilha de experiências. Foi, sem dúvida alguma, extremamente enriquecedora. Muito obrigado e até breve. Antes do Nuno, se calhar fazer aqui um ponto de situação, pode ser, Nuno Fortes? Pode? Pronto, só queria fazer aqui algumas notas de agradecimento, já em remate final. Começar pelos participantes, a todos aqueles que assistiram a este webinar, que foi, e passo a expressão, eu pagava bilhete para vos voltar a ver. E acho que isso resume aquilo que foi o webinar. Eu gostei mesmo das vossas intervenções e estou de, mais uma expressão, de coração cheio. Relativamente aos palestrantes, agradecer-vos desde o início a disponibilidade que vocês demonstraram em prontidão, que não demonstraram qualquer tipo de contrapartida ou obstáculo, estiveram sempre disponíveis e acho que hoje foi visível. Também agradecer aqui à Prata da Casa, que são os nossos professores de marketing e de referência, eu também tenho bastante apreço e que estiveram lindamente. Também agradecer, são mais 2 agradecimentos, são alguns, à Presidência, que é a doutora Vera Cunha, que ela neste momento, lá está, mudámos a visão da escola, estamos mais abertos ao exterior, estamos a comunicar melhor e é este tipo de atividades que dá visibilidade e notoriedade à escola. E se não fosse possível pela nossa superior hierárquica, isto não era possível estar a acontecer. E agradecer-lhe por isto acontecer e mais atividades vão vir. Por fim, agradecer ao nosso estagiário, César Martins, que também está como participante, que teve um contributo decisivo também para alguns palestrantes estarem aqui. Ele está a estagiar no Gabinete de Comunicação e Imagem, que eu também incorporo, e está a fazer um excelente trabalho. Também queria mencionar o nome dele aqui, porque acho que é merecido e é notório. Antes de passar a palavra ao Nuno Fortes, despedir-me com uma palavra. Obrigado. Obrigado eu, Pedro. Bom, toca-me a mim o grato papel de encerrar esta sessão. Obviamente reforço os agradecimentos que quer o Pedro, quer o Ricardo já fizeram aos nossos oradores, ao Pedro, à Raquel e ao Vasco que puderam ficar até ao final, mas também obviamente ao Rui e à Nayara que tiveram que se ausentar um pouquinho mais cedo. Foram 5 intervenções brilhantes, muito úteis para mim, pessoalmente, enquanto interessado na área, mas não tenho dúvidas nenhumas que para os nossos alunos que vos seguiram com muita atenção foram 5 testemunhos muito relevantes não só para os motivar para esta área, mas sobretudo para eles agarrarem algumas oportunidades que às vezes parecem pontas soltas naquilo que são os discursos que os professores vão tentando passar nas aulas, mas na verdade são verdadeiras oportunidades de vida e de trabalho, que eu acho que às vezes uma visão diferente vinda de fora consegue ser mais enfática do que a minha e do Ricardo nas nossas sessões de marketing. Nós não vamos ficar por aqui, vamos insistir nesta temática do marketing digital. O Ricardo e eu próprio temos formação na área e temos interesse nesta questão e vamos insistir tanto nesta área até que se deixe de falar de marketing digital, porque isso será bom sinal, será a prova última de que o digital entrou de tal forma nas estratégias e nas práticas de marketing dos profissionais que já não é necessário falar dele de forma autónoma. É esse o nosso objetivo,
é que daqui a 10 anos não tenhamos disciplina de marketing digital, tenhamos outras coisas para ensinar, porque o digital é orgânico e, portanto, faz parte das nossas vidas e faz parte das primeiras opções de qualquer profissional de marketing. Muito obrigado a todos e até breve. Um abraço. Tudo bom. Um abraço a todos. Obrigado. Deus, obrigado.